Se você gasta horas por dia preso em atendimento ou também sabe que está perdendo vendas por demorar para responder no WhatsApp, esse vídeo é exatamente para você. Hoje, ao vivo, eu vou te provar como é possível acabar com esse gargalo criando um agente de inteligência artificial do completo zero. Ele vai conseguir atender todos os seus clientes instantaneamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então fica comigo que até o final desse vídeo você vai ter um agente de IA completamente funcional atuando diretamente no WhatsApp do seu negócio, seja para automatizar vendas, atendimento, qualificação de leads, qualquer tipo de interação que você escolher. E para garantir que você consiga replicar tudo isso para sua empresa, eu estruturei esse vídeo em 4 partes. A primeira é onde a gente vai criar a infraestrutura. Aqui a gente vai instalar o seu servidor e todas as aplicações necessárias para fazer com que essa IA funcione. Por exemplo, bancos de dados, o N2N, etc. Na segunda parte, a gente vai criar a estrutura dessa IA dentro do seu N2N. Então, desde a parte de recebimento de mensagens no WhatsApp, gerenciamento do lead, tratamento de áudio, imagens, etc. A terceira parte, onde a gente vai criar o treinamento dessa IA, aqui você vai poder escolher se você quer automatizar o atendimento, vendas, qualificação, como você achar melhor. Aqui eu vou te ensinar como treinar a sua IA e, por fim, a gente vai testar ela ao vivo e fazer as modificações necessárias. Antes de tudo, caso você não me conheça, meu nome é Enzo Panaroto e eu sou fundador da Adept, uma empresa que já implementou sistemas de IA para mais de 60 negócios. E aqui no meu canal do YouTube eu ajudo você a fazer o mesmo, ou você que é um empresário a fazer isso para sua empresa da melhor maneira possível. Mas antes de tudo, por que você precisa de um servidor para poder criar a sua inteligência artificial? Então, basicamente no vídeo de hoje a gente vai estar trabalhando somente com softwares open source. Isso são códigos de código aberto que a gente chama. Então a gente pode pegar eles e instalar diretamente dentro de um servidor para que a gente não precise pagar a mensalidade dele em si, mas sim somente a mensalidade do servidor. Então, basicamente, ao invés de a gente pagar pela assinatura do N2N, a gente paga um servidor e a gente instala o N2N dentro dele. Isso basicamente é para você reduzir o custo da sua aplicação, então você não tem que pagar pelo software diretamente, mas sim somente pelo servidor, e também para que você tenha um pouco mais de liberdade para fazer o que você quiser com esse software, já que você tem o código dele diretamente. Mas enfim, eu não vou entrar tão a fundo na questão da importância de ser um software de código aberto em si, mas você precisa entender na importância que a gente tem para a nossa aplicação, principalmente com inteligência artificial. Porque pensa comigo, tem muitas empresas que recebem 500, às vezes mais de 1000 leads por dia. Imagina que você está automatizando o seu WhatsApp utilizando uma plataforma fechada, onde você paga por interação, por exemplo, ou por número de contato, ou por mensagem. Imagina o quanto de custo que você não teria no final do mês, já que tudo isso é variável em relação à quantidade de pessoas que entraram em contato com você. Basicamente, quanto mais pessoas contatarem a sua empresa, mais caro vai ficar de manter esse tipo de sistema. E justamente essa é a importância desses softwares de código aberto que a gente vai instalar no seu servidor no vídeo de hoje, para que você não tenha que lidar com esses custos variáveis que só crescem e crescem cada vez mais. Aqui você vai pagar somente a mensalidade desse servidor e não tem custo mais que isso. Você pode atender 10 ou 100 leads no mesmo dia que o custo vai se manter o mesmo. Claro, não estou colocando nessa conta o uso de inteligência artificial em si. Quanto mais mensagens você gera com IA, mais você precisa pagar. Mas eu vou te explicar um pouco mais a fundo sobre isso conforme o vídeo for andando. E de recomendação de servidor, mais uma vez a gente vai seguir com a Hostinger. Eu venho recomendando eles para vocês há mais de um ano já, simplesmente porque, na minha opinião, é a melhor VPS do mercado para você utilizar no momento. Tem suporte brasileiro, é extremamente custo-benefício e é muito fácil de configurar, que é o principal ponto aqui do vídeo de hoje. Aqui a gente tem 4 planos para selecionar, desde o KVM1 até o KVM8, que é para pessoas que precisam de um pouco mais de performance já. O que eu recomendo? Em 80% dos casos, o KVM2, que é o mais popular, já vai ser suficiente para você. Então seleciona um desses 4 planos para a gente começar a poder fazer a instalação desse servidor. Eu escolhi o KVM1 porque eu já tenho um servidor rodando e eu vou fazer essa compra só para mostrar para vocês no vídeo de hoje como que funciona a instalação em si. Então vem aqui em escolher plano. Aqui dentro do carrinho você pode selecionar o período, no meu caso vai ser um mês só porque eu só vou estar utilizando essa VPS para o vídeo de hoje. Aqui na localização deixa Brasil, aqui não precisa preencher nada que a gente vai configurar depois. E aqui agora em tem um cupom de desconto, vem e coloca Enzo, tudo em maiúsculo e com 2 Es, e aplica para você ganhar um desconto exclusivo na sua compra. Já finalizada a compra aqui da VPS, o que você vai fazer aqui na questão de configuração é vir aqui em painel de controle. Aqui a gente vai instalar o Easy Panel para nos auxiliar para a instalação das aplicações para o vídeo de hoje. Então no caso a gente vai instalar o Redis
e também o N2N. Eu não vou instalar Postgres, nem Supabase, nem nada, porque o meu objetivo com esse vídeo é ser o mais simples e direto ao ponto possível. Então a gente vai instalar só o Redis para caching e também o N2N para orquestração dos fluxos de automação em si. E, na minha opinião, a forma mais fácil de a gente fazer isso utilizando o VPS da Hostinger é fazer isso através do EasyPanel. Então vem aqui em selecionar, aqui cria uma senha root, é muito importante que você anote e salve isso em algum lugar. Deixa eu criar a minha. Depois vem aqui em próximo. Em recursos adicionais, como esse é gratuito, pode selecionar e vem em finalizar configuração. Aqui agora vai levar em média uns 5 minutos para finalizar a configuração da VPS, então assim que isso finalizar eu volto. Instalada a nossa VPS com sucesso, tem aqui o nosso acesso SSH e agora a gente vem aqui em gerenciar VPS para a gente poder acessar o nosso painel. Vai ter aqui esse serviço do EasyPanel, feito nessa versão do Ubuntu 24.04, vem aqui em gerenciar painel mais uma vez. Aqui agora você vai criar uma conta no seu EasyPanel, deixa eu colocar aqui o meu e-mail. Esse aqui eu uso só para dar aula mesmo. Aqui eu vou colocar qualquer coisa, pode pôr YouTube. E aqui desativa essa opção se você não quiser continuar recebendo marketing do EasyPanel. Vem aqui em Setup. E beleza, já que dentro do painel do EasyPanel em si, você pode vir aqui ativar o modo escuro e navegar um pouco aqui dentro, caso você queira conhecer ele um pouco melhor. Aqui tem algumas métricas quanto à nossa VPS, mas a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um projeto. Então vem aqui em Create Project. Aqui eu vou colocar servidor, pode pôr o que você achar melhor. Opa, tem que tirar a letra maiúscula, agora sim servidor. E aqui agora a gente vai adicionar dois serviços, o Redis e o N2N. Então vem aqui em Service, nesse mais aqui em cima, vem Templates, e aqui pode pesquisar N8N, clica nesse e vem em Criar. Muito importante, antes de tudo, que a gente pode puxar a imagem do Docker que a gente quer instalar a versão desse N2N. Eu não vou entrar tão a fundo sobre como que isso funciona, mas é basicamente a versão que a gente vai selecionar para fazer a instalação. E para puxar a última versão, a gente vai fazer o seguinte, pode vir aqui em apagar tudo isso aqui e coloca Latest. Assim ele vai puxar a versão mais recente do N2N e pode vir em Create. Agora vem aqui em Ir para o projeto e aqui agora ele está fazendo a instalação desse serviço. Então vamos aguardar um tempo até que ele finalize. E aqui agora ele finalizou a instalação, tá aqui a versão 2.9.4 e é só a gente copiar essa URL aqui para a gente poder acessar esse painel. Já acessei essa URL que ele retornou, aqui eu vou criar minha conta do N2N agora. Mesma coisa que antes, primeiro nome Enzo, segundo nome Panaroto e aqui agora a minha senha. Pode vir em Next, aqui eu vou pular. Aqui pode mandar essa chave diretamente para o seu e-mail. Aqui basicamente ele vai estar enviando uma chave para poder ativar uma versão do seu N2N que tem algumas features pagas que a gente chama para poder debugar fluxos e etc. Então pode enviar isso aqui sim. E feito, está aqui o nosso N2N instalado. Até se vocês quiserem ver, pode vir aqui e criar um novo workflow só para ver se está tudo funcionando. Então vou vir aqui e vou colocar um set, aqui uma variável oi, só para ver se está tudo funcionando. Executou. E pronto, está funcionando normalmente o nosso N2N e ele já está na versão nova, na versão 2.0. Então vamos continuar agora com a instalação do Redis. De volta aqui no EasyPanel, vem aqui em Service, mais uma vez, e agora vem em Redis. Aqui a gente vai colocar o nome do serviço Redis mesmo, password, salvo isso aqui em algum lugar que é muito importante, e aqui pode vir em Criar. Mais uma vez, não pode utilizar a letra maiúscula, perdão, agora Redis sem o R maiúsculo e agora sim Criar, e está fazendo o deploy desse serviço mais uma vez. Finalizou a instalação, a gente até pode acessar as credenciais aqui depois para a gente conectar ele no nosso N2N. Então feito. Agora a configuração da nossa VPS está finalizada, o que a gente vai fazer é criar uma conta no Supabase e também pegar uma chave de API da OpenAI para a gente poder fazer a configuração dentro do nosso N2N. Agora a gente vai criar uma conta aqui no Supabase, todos os links eu vou estar deixando na descrição do vídeo para você acessar, e caso você não tenha uma conta ainda, é só vir aqui nesse botão aqui em cima de Start Your Project. Depois que você tiver criado a sua conta, você vai cair aqui dentro para criar um projeto dentro da sua organização do Supabase. Esse aqui é um que eu criei no meu curso das imóveis sobre a API oficial do WhatsApp, mas agora eu vou criar um novo projeto do zero junto com vocês. Então vem aqui em New Project, aqui eu vou colocar aula YouTube, assim mesmo. Aqui, colocar uma senha de database, isso aqui é importante que você salve, que a gente vai precisar depois. Deixa eu colocar uma nova, que essa aqui está muito fraca, assim tá bom. Aqui a região pode deixar Américas mesmo, ou se quiser pode descer até o final e colocar Brasil, tanto faz. E vem Create. Beleza, conta no Supabase criada, vamos pegar agora a nossa chave de API da OpenAI. Você vai vir nesse link aqui, platform.openai.com, depois vem aqui na esquerda em API Keys, e vem em Create New Secret Key. Aqui eu vou colocar aula YouTube, eu acho que é dia 3 de março, então 3/3, e criar nova chave. Muito importante, todas as credenciais que a gente utilizar no vídeo de hoje, seja a chave de API da OpenAI, acesso ao Supabase e conexão com Redis, eu recomendo que você salve isso em algum lugar.
Então, copia essa chave aqui, pode fechar. E agora vamos no Init2N começar a conectar as nossas credenciais. Pode vir aqui em cima em Credentials, agora vem em Create Credential. Aqui vou pesquisar OpenAI, pode continuar. E aqui você vai colar essa chave de API que a gente copiou. Pode salvar. E pronto, como vocês podem ver, já deu certo. Agora vamos fazer o mesmo processo, só que para o Supabase. Pode vir aqui nessa engrenagem, nesse Project Settings. Aqui vem em API Keys. E agora vem aqui nesse Service Row aqui na direita. Revela essa chave, copia isso aqui. Pode voltar no Init2N agora, criar nova credencial e pesquisa Supabase. Aqui nesse Service Row você vai colar essa chave que a gente copiou. Agora pode voltar aqui no Supabase, vem em Data API e copia essa API URL. Pode copiar, volta aqui e cola nesse host, pode dar um save e pronto, agora o nosso Supabase já está conectado com sucesso. E por fim, vamos fazer a integração do Redis aqui dentro também. Então vem em Create Credential mais uma vez, pode pesquisar Redis, vem em continuar. E agora aqui dentro do seu painel da VPS, no serviço do Redis, vem aqui em Credentials, e aqui a gente tem todas as informações quanto à credencial do nosso Redis. Então copia esse user aqui antes de tudo, pode voltar aqui e cola esse default no user, volta aqui e copia esse host, e pode colar aqui em host na credencial também, fica servidor _ Redis. A porta não precisa mexer, porque lá dentro do EasyPanel já está com esse mesmo número, 6379. Agora é só vir aqui copiar essa password e cola aqui em cima em password. Pode salvar. E pronto, nosso Redis também já foi conectado com sucesso. Só para explicar um pouco melhor, a OpenAI a gente vai utilizar para fazer transcrição de áudio, análise de imagem e também geração das mensagens em si através do nosso agente de IA. O Supabase a gente vai utilizar tanto para Vector Store, então para RAG, para a gente armazenar as informações do conhecimento da empresa para o nosso agente poder responder. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com modelos de IA de forma bruta, digamos assim, eles não têm acesso a informações externas ao treinamento dele. Então, se ele tem treinamento até maio de 2024, por exemplo, qualquer informação depois disso ele não vai ter acesso no treinamento padrão dele. E é para isso que a gente dá acesso a essa ferramenta de RAG, a esse banco de dados externo, para ele conseguir buscar essas informações nessa base externa em tempo real. Então, por exemplo, eu poderia criar uma base RAG com as informações da Adept, que é a minha empresa, sobre os nossos serviços, os nossos clientes, como que a gente opera, e sempre que alguém fizesse uma pergunta sobre a Adept, o agente poderia utilizar essa ferramenta e buscar essas informações em um banco de dados externo em tempo real para poder responder, como se fosse um conhecimento que ele tem diretamente no treinamento dele, só que isso é uma base externa. E por fim, a gente vai utilizar o Redis para caching, para memória curta. Então, as mensagens que o usuário mandar em um período curto de tempo, então, por exemplo, em 15, 20 segundos, a gente vai mandar tudo isso para o Redis, para ele armazenar as mensagens, a gente juntar tudo isso e passar para o nosso agente de IA responder de uma única vez. Assim a conversa fica mais natural. É basicamente para a gente fazer um acúmulo de mensagens. Sabe aquele tipo de pessoa que manda oi, depois tudo bem, tudo isso em mensagens separadas? É justamente para isso que a gente vai utilizar o Redis, para concatenar essas mensagens e passar para o nosso agente responder de uma única vez. Se você quer entender um pouco mais sobre RAG, eu não me aprofundei tanto aqui nesse vídeo sobre como que ele funciona, eu expliquei da forma mais por cima possível, digamos assim, mas eu vou estar deixando aqui em cima um vídeo que eu tenho aqui no canal que eu falo exclusivamente sobre isso para você poder assistir e entender um pouco melhor. Beleza, agora com a VPS instalada, com todas as nossas credenciais conectadas, vamos começar a criar o fluxo desse agente de IA em si. Mas antes disso, a gente precisa fazer mais uma coisa. Pode voltar aqui no seu Supabase, no menu da esquerda vem em Table Editor. Aqui agora a gente vai criar uma tabela para a gente poder fazer um manuseio dos nossos leads. Como assim? Então, sempre que um lead entrar em contato com a nossa IA, eu quero salvar ele aqui dentro do nosso Supabase, para a gente ter os dados desse contato salvo e também para a gente poder fazer um gerenciamento. Então, se eu vou trabalhar com um sistema multi-agentes ou se eu quero travar a IA para esse contato, a gente vai fazer tudo isso através do Supabase. Então, vamos criar aqui uma tabela, pode vir aqui em New Table, e aqui você pode colocar leads WhatsApp, clientes, enfim, como você achar melhor. Aqui a gente vai precisar só de 3 colunas, ou 4, porque a gente vai deixar essa creator aqui também. Aqui o ID, onde a gente vai armazenar o telefone desse lead, porque essa aqui é a nossa coluna primária, então a gente vai ter sempre um telefone, um identificador único para cada lead, porque cada lead tem seu telefone próprio. Então aqui nesse ID, a gente vem e coloca texto, aqui a gente vai colocar uma nova coluna também, pode vir aqui nesse add, aqui o tipo vai ser texto, pode arrastar aqui para cima, e pode colocar também status. E mais uma vez vai ser texto. O que significa esse status? O que eu gosto de fazer? Principalmente quando a gente trabalha com agentes de SDR ou quando tem alguma dúvida que o agente não consegue responder sozinho, digamos assim, que a gente precisa transferir o atendimento para um humano. Eu gosto de travar esse lead
para IA aqui dentro do Supabase. Então, nessa coluna status, eu coloco aqui um transferido e dentro da automação da IA, dentro do fluxo que ela vai estar interagindo, eu coloco lá que se esse contato está como transferido, a IA não interage mais com ele. Então, é basicamente para isso que serve essa coluna status. O nome, a gente vai armazenar o nome, logicamente, e o ID, a gente vai armazenar o telefone desse lead, como eu falei, porque é o identificador único de cada contato. E aqui, por que está como texto através de número? Porque quando a gente trabalha com APIs não oficiais do WhatsApp, que é o caso do vídeo de hoje, a gente recebe junto ao telefone um sufixo, que é @s.whatsapp.net. Então a gente posta tudo isso, o telefone e mais esse sufixo, aqui dentro dessa coluna. E esse created at é basicamente quando que esse contato foi criado. Então sempre que eu enviar uma nova linha aqui para o Supabase, ele já vai criar essa coluna aqui de forma automática. Então pode salvar isso aqui e já está aqui criada a nossa tabela. Isso aqui é como se fosse um Google Sheets ou até mesmo um Excel. É praticamente a mesma coisa, só que numa interface um pouco diferente. Vem aqui agora nesse botão Add RLS Policy, aqui basicamente é uma política de privacidade e segurança para as linhas da nossa tabela. Não vou entrar tão a fundo sobre como que isso funciona, mas vem aqui em criar uma nova política. Aqui o nome da política pode colocar o que você achar melhor, eu vou pôr Any. Aqui as permissões pode colocar All, para ter todas as permissões. E aqui nessa linha 7 pode vir e escrever True. E agora salva isso. Beleza, agora finalizada a configuração da nossa tabela de leads, da nossa tabela de contatos, o que você vai fazer é vir aqui na esquerda e vir SQL Editor e vir aqui em Quick Starts. Aqui agora você vai selecionar esse template aqui de LangChain, que vai ter esse código SQL aqui. Fica tranquilo, você não precisa entender como que isso funciona e aparentemente deu algum problema. Deixa eu fazer aqui o mesmo processo. Pronto, está aqui. Você não precisa entender como que isso funciona, nem nada do tipo, mas é basicamente a partir desse código que ele vai criar a nossa função e também a nossa tabela para a gente fazer o RAG. Então pode vir aqui dar um run e pronto, deu aqui sucesso, já criou essa tabela. Então pode vir aqui em Table Editor mais uma vez e está aqui a nossa tabela de Documents. Ele vai criar essa tabela por padrão sempre que a gente for trabalhar com RAG. Então pode vir aqui nesse RLS mais uma vez. A gente vai clicar nesse Enable para ativar aquela linha de segurança que a gente criou anteriormente para outra tabela. Vem aqui em Enable mais uma vez. E aqui a gente vai criar mais uma política. Então vem aqui em Add RLS Policy de novo. Vem em Criar Política. E aqui vai ser a mesma coisa de antes. Any, All e True. Pode salvar isso aqui. Você não precisa se preocupar em entender como que isso aqui funciona. É basicamente um mecanismo de segurança para as linhas da sua tabela. E pronto, agora a configuração do nosso Supabase essencialmente está pronta. O que a gente vai fazer é começar a trabalhar dentro do Any agora em si. E o que a gente precisa é de um provedor de API do WhatsApp para a gente fazer a conexão do nosso Any com o nosso número de telefone, com o nosso WhatsApp. E para o vídeo de hoje eu vou estar utilizando a WhatsApp. Essa aqui é a WhatsApp, ela é uma API não oficial do WhatsApp, então não é um serviço diretamente credenciado pela Meta, mas se você é uma empresa pequena ou se você está somente testando, se você quer um pouco mais de facilidade, você pode seguir por esse caminho, que seguindo as boas recomendações do mercado com as APIs não oficiais, que você não vai ter problema. Seu número não vai cair, claro, contanto que você saiba o que você está fazendo. Inclusive eu tenho um vídeo falando só sobre isso aqui no canal, e se você quiser dar uma olhada eu vou estar deixando ele aqui em cima. Se você sabe um pouco sobre APIs do WhatsApp, sobre automação de WhatsApp, você talvez tenha conhecido a Evolution API. Eu não recomendo que você utilize ela em produção aí na sua empresa, somente se for para teste, porque eu tive muitos e muitos problemas quando a gente falava da Evolution. Desconectava muito, travava, parava de funcionar, levava muito mais banimento quando a gente trabalhava com Evolution, e agora estou utilizando o WhatsApp e eu acho que vale muito a pena porque é um serviço muito custo-benefício. Eu não sou afiliado, não tenho parceria nem nada com eles, eu uso porque eu gosto mesmo. E eu sempre recomendo isso aqui nos vídeos do meu canal, eu recomendo que você pague por uma API não oficial que vai ser muito mais estável e um serviço muito melhor do que você fazer um gerenciamento próprio de uma Evolution no servidor próprio, por exemplo. Caso você não tenha conhecimento técnico, não sabe como que funciona, não sabe como configurar, a chance de você ter problema é muito alta. Então eu acho que vale muito a pena você pagar R$30 por mês para ter acesso a um número que vai ser um serviço muito mais estável do que você fazer isso por conta própria. E até porque se você pagar o segundo plano da WhatsApp, se não me engano é R$130 por mês, você tem acesso a 100 números. Então fica muito barato para conectar os seus números aqui dentro. Enfim, é só você vir aqui em assinar, caso você não tenha uma conta ainda, você escolhe o seu plano e depois você entra na sua conta. Já aqui dentro da WhatsApp, você vai vir aqui em Meus Servidores e você seleciona o seu servidor pago. Se você quiser, também pode fazer com um servidor gratuito para você conhecer a API, começar a mexer na documentação e etc. Então, só vem aqui em Meus Servidores, em qualquer um dos dois, e aqui você vai vir agora em Nova Instância. Aqui no nome da instância eu vou pôr Aula YouTube, pode pôr como você achar melhor.
pode vir em criar. Agora já dentro da sua instância vem em conectar, vem em gerar QR Code. E agora no seu WhatsApp, no número de telefone que você quer conectar, você vai em configurações, dispositivos conectados, conectar dispositivos e você escaneia o QR Code como se fosse um WhatsApp web mesmo. Deixa eu conectar aqui. E pronto, deu certo, como vocês podem ver aqui o status conectado, o número conectado, o token da instância e o servidor. Beleza, agora vamos começar a criar o fluxo no N2N em si. Pode voltar aqui dentro, vem em Workflows e vamos criar um novo workflow. Aqui eu vou colocar agente de IA e aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar um webhook. Caso você não saiba, o webhook é o gatilho que a gente vai utilizar para acionar a automação. Pense no webhook como se fosse uma notificação quando um evento específico acontece. E no caso, esse evento vai ser quando a gente receber uma mensagem no nosso WhatsApp. Então a gente recebeu uma mensagem no nosso número, vai acionar essa automação aqui e ela vai acionar completamente. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é trocar o método HTTP de GET para POST. Eu não vou entrar tão a fundo nisso aqui, mas é basicamente o que a gente vai utilizar para acionar o nosso webhook. E aqui o path, no caso esse caminho, é só o nome do webhook mesmo. Então vou pôr agente de IA. E o que a gente vai fazer é pegar essa URL de produção, copiar isso aqui, pode voltar no WhatsApp e agora vem configurar o webhook, criar, vai colar aqui dentro. Por isso que o método tem que ser post, como eu falei para vocês lá no N2N, porque aqui no WhatsApp também é post. Pode habilitar esse webhook aqui em cima e os eventos que a gente vai escutar, no caso, vai ser aqui em Messages. Então, como eu expliquei para vocês, esse webhook, esse fluxo vai acionar sempre que a gente receber uma mensagem nesse número de telefone que está aqui conectado. Então, pode salvar isso aqui. Aqui de volta no N2N, pode publicar isso, porque isso só vai funcionar se o seu fluxo estiver publicado. E pronto, eu já mandei uma mensagem para esse número do WhatsApp, agora é só vir aqui em cima em Executions para a gente receber as execuções dessa automação específica. E aqui tem essa mensagem que eu recebi, essa execução específica. Então pode vir e acessar isso aqui, e como vocês podem ver, tem todos os dados quanto a essa mensagem. Então tem aqui Enzo Panaroto, o telefone enviado, aqui o telefone que recebeu a mensagem, aqui a mensagem que eu enviei, então oi, o tipo da mensagem, enfim, tem tudo que a gente precisa para fazer a nossa automação rodar. E lembra que eu falei para vocês lá no começo que a gente poderia enviar uma chave do N2N para o nosso e-mail, para a gente ter uma versão desbloqueada que é um pouco melhor da versão grátis, que já tem algumas funcionalidades da versão paga. Agora eu preciso que você vá lá no seu e-mail e receba essa chave para a gente poder fazer uma coisa aqui no nosso fluxo. Tá aqui o e-mail que eu recebi, vem nesse botão de ativar licença. Pronto, como vocês podem ver, já apareceu essa mensagem de licença ativada. Pode vir aqui e voltar nessas configurações, vem no fluxo, deixa eu fechar essa aba. Mais uma vez, vou voltar aqui na execução. E aqui agora o que a gente vai fazer é vir em Copy to Editor. E aqui, como vocês podem ver, a gente já conseguiu pinar os dados dessa execução. Basicamente, a gente fixou eles dentro desse webhook para a gente poder trabalhar com eles de forma mais fácil dentro do nosso fluxo. Por isso que eu falei para vocês que eu preciso que vocês ativem essa versão dessa chave recebida. E agora pode voltar aqui no WhatsApp, vem em configurar o webhook e aqui a gente vai excluir 2 dos eventos escutados no nosso fluxo. Isso já tem tudo explicado aqui embaixo para vocês verem. A gente vai excluir o was sent by API e o isGroup-Yes. Esse isGroup é basicamente para não acionar nossa automação quando a mensagem recebida for em um grupo, porque isso a Meta está banindo muito APIs não oficiais em grupos. Então a gente basicamente coloca essa verificação aqui, a gente exclui esse evento desse acionamento no WhatsApp para nossa automação não funcionar dentro de grupos. E esse was sent by API é para a automação não funcionar quando a mensagem enviada for pela própria IA, para evitar que essa automação, a nossa automação, fique em looping. Então pode excluir esses 2 eventos e pode salvar. Agora com esses dados pinados dentro do nosso fluxo, o que a gente vai fazer antes de tudo é setar o que a gente precisa aqui dentro para a gente poder trabalhar com isso. Basicamente a gente vai salvar algumas informações da mensagem que a gente recebeu para poder trabalhar com elas dentro da nossa automação. Por exemplo, o telefone do usuário, o nome, a mensagem recebida, o tipo da mensagem e etc. Então pode vir aqui e o próximo node que você vai colocar vai ser um node de Edit Fields, um set. A primeira coisa que a gente vai salvar vai ser o nome e o telefone de quem enviou a mensagem para o nosso WhatsApp. Então pode descer aqui embaixo, vamos achar essas variáveis. Uma variável, caso você não saiba, é basicamente uma caixa para armazenar informações. Pensa nisso, é uma estrutura para armazenar dados. Então, por exemplo, a variável content aqui dentro vai armazenar o valor da mensagem recebida, que no caso foi o oi que eu enviei. Então, dentro da caixa content, que é o que representa essa variável, vai ter esse valor oi. É basicamente isso. E aqui o que a gente vai fazer é salvar o telefone, colocar telefone, e vou puxar aqui dentro
esse valor aqui, esse chat ID. Esse chat ID, como eu falei para vocês anteriormente, representa o nosso telefone com esse sufixo @s.whatsapp.net, que é padrão das APIs não oficiais. Na verdade, ao invés de chat ID, pode salvar esse sender aqui embaixo, fica melhor, fica tudo padronizado. Aqui agora a segunda variável vai ser nome, e a gente vai puxar esse aqui, esse sender name aqui para dentro. E agora a gente precisa salvar mais alguns parâmetros, e um deles é o from me. Então pode puxar ele aqui para dentro, pode colocar from me. E o que representa isso aqui? Basicamente ele representa se a mensagem recebida foi enviada pelo próprio atendente humano ou não. Como que funciona isso aqui? Então, se eu conectei a IA nesse telefone aqui, e depois de um tempo, eu, Enzo, peguei ele e mandei uma mensagem manualmente para aquele contato, esse from me aqui vai vir como true. Agora, no caso, está como false, por causa que a mensagem foi recebida e não enviada através de um humano. Então, esse from me é basicamente para isso, para retornar se a mensagem foi enviada manualmente por um atendente humano, por uma pessoa ou não. Isso a gente vai utilizar depois para travar a IA, porque eu não quero que a IA e o mesmo atendente fiquem interagindo na mesma conversa com o mesmo contato. Não faz sentido. Aqui também agora eu preciso salvar o ID dessa mensagem. A gente vai precisar disso depois para poder buscar o áudio, também buscar a imagem recebida. Então vou colocar aqui ID e vou puxar esse ID aqui para dentro. Na verdade eu puxei o errado, deixa eu apagar esse aqui. E é esse aqui o correto, esse Message ID. Agora a gente também tem que salvar o tipo da mensagem recebida, porque se a gente receber um texto, a gente não vai tratar essa mensagem do mesmo jeito que a gente recebeu um áudio ou uma imagem. Então vem aqui, coloca mensagem tipo, pode pôr como você achar melhor essa variável, e puxa aqui esse message time aqui para dentro, message type. E por que a gente está salvando esse ID aqui? Porque se a gente receber um áudio ou uma imagem, a gente não recebe essa mensagem diretamente aqui nesse webhook. Por exemplo, não vai ter aqui áudio e o valor do áudio transcrito. A gente vai ter que pegar uma API para poder buscar esse áudio e aí sim transcrever aqui dentro da nossa automação. Então a gente precisa desse ID aqui. Mas agora se a gente receber uma mensagem em texto, a gente já recebe ela pronta. Então a gente pode salvar ela diretamente aqui dentro. Então você pode pôr mensagem, em texto e puxar esse valor aqui dentro. Vamos achar esse text aqui. Pronto. Como vocês podem ver, tem aqui oi, e essa variável já armazena o valor da mensagem em texto recebida. Então a gente já pode salvar ela diretamente aqui dentro. Então pode executar esse node aqui. E como vocês podem ver, a gente já tem essas 6 variáveis, que é tudo que a gente precisa para poder continuar com a execução desse fluxo. Todas essas outras informações aqui não vai ser necessário, pelo menos no momento. E a primeira coisa que a gente vai fazer agora é ver se esse lead, se esse contato já existe lá dentro do Supabase. Porque, como eu falei, a gente vai utilizar o Supabase para fazer o gerenciamento desse contato. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é buscar ele lá dentro para ver se a gente já criou esse contato. Então, vem aqui, o próximo node vai ser do Supabase, a operação vai ser get a row, no caso, pegar uma linha lá dentro. E aqui a table vai ser essa leads. E aqui adiciona uma condição para a gente buscar que o ID da coluna do Supabase seja igual ao telefone que a gente setou aqui nesse webhook. Basicamente, como que funciona? A gente está comparando se o identificador único que a gente criou lá dentro do Supabase é igual ao telefone desse lead, que é o valor que a gente vai enviar para lá. No caso, se não retornar nada, quer dizer que é um lead novo, é um novo contato, e ele não existe lá dentro ainda. Muito importante, o que você precisa fazer, vem aqui em Settings e ativa essa opção de Always Output Data. Porque no caso, se esse lead não existe ainda lá dentro, esse node precisa avançar igual, senão o seu fluxo vai pausar. Então você tem que ativar essa opção. Vamos executar isso aqui. E como vocês podem ver, não existe nenhum lead lá dentro com esse telefone, porque a gente, logicamente, não criou nenhum lead ainda lá dentro. Mas, enfim, é assim que funciona essa lógica. E o próximo node agora é justamente para a gente verificar se retornou algum dado do Supabase ou não. Então, vem aqui, a gente vai colocar um if, se você tem alguma experiência em programação, ou, enfim, tem um mínimo de conhecimento em automação, você sabe que esse if é literalmente um se. No caso, se uma condição é verdadeira, o fluxo vai para um caminho, e se não for, ele vai para outro. É literalmente isso. E o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, pode vir aqui em Expression e pode colocar, abre duas chaves e clica em JSON. É só isso que a gente vai colocar. O que significa isso? JSON é basicamente uma variável que armazena informações que a gente recebeu referente ao último node. Então, se o último node não retornou nenhum dado, então esse JSON aqui vai estar vazio e por isso a gente vai vir aqui nessa condição, aqui no objeto, e vai colocar existe. Pode ser existe ou is empty. Enfim, é a mesma lógica. Vamos rodar isso aqui. Perdão, não é existe não. É is empty. Podem rodar isso aqui.
E como vocês podem ver, essa condição deu verdadeira, justamente porque esse JSON aqui está vazio. Como vocês podem ver, não tem nada dentro dessa variável, tá? Aqui tem só as chaves, mas não tem nada dentro, e essa condição é ele estar vazio. Então a gente rodou isso aqui e deu como verdadeiro, então esse lead não existe lá dentro do Supabase, e o que a gente vai fazer aqui agora é justamente criar ele lá dentro para a gente poder armazenar essas informações. Então vem no Supabase e Create a Row. Aqui agora a tabela vai ser leads, e aqui a gente vai adicionar esses campos para a gente enviar. Vamos colocar aqui ID, e o ID a gente vai enviar o telefone, aqui o nome, e agora a gente vai enviar o nome aqui nessa variável. Os outros dois campos a gente não precisa mandar nada, esse created@, ele já vai atualizar sozinho, e o status a gente vai atualizar em outro momento. Então é basicamente isso que a gente precisa fazer agora. Só enviar o telefone, que no caso é o ID, lá dentro do Supabase, e o nome. Feito isso aqui, a gente vai seguir o fluxo normalmente. Então deixa até eu rodar esse Node, só para a gente ver isso aqui funcionando na prática. Pode rodar isso aqui. Então ele já criou esse contato lá dentro do Supabase. Tá aqui na tabela, vocês já podem ver que tem aqui as minhas informações. Então o meu telefone com o sufixo da API não oficial, o meu nome e aqui a data que foi criado. Então agora se a gente rodar esse fluxo mais uma vez, vamos rodar isso aqui, vocês podem ver que ele já foi para o caminho do falso, porque o JSON agora contém informações. Então tem aqui informações desse contato lá dentro do Supabase, e logicamente, como isso aqui não está vazio, ele foi para o caminho de baixo, que é a condição falsa. Então isso aqui está funcionando, a gente já está criando lead lá dentro do Supabase. E agora a próxima coisa que a gente vai fazer é justamente ver se esse contato está como transferido lá dentro do Supabase, porque caso ele esteja, eu não quero que a IA interaja com esse contato. Eu vou explicar isso para vocês mais a fundo durante o vídeo, mas é basicamente a gente vai colocar um valor aqui dentro dessa coluna. Aqui nesse status a gente vai por transferido, e na hora da gente puxar as informações desse contato, a gente vai verificar se ele está como transferido em si, porque caso ele esteja, eu não quero que a IA interaja com esse contato. Então aqui no false pode vir e colocar um if, e pode puxar esse status aqui dentro, essa variável status do Supabase, e pode colocar is equal to transferido. Pode executar isso aqui. Agora no caso deu falso, porque ele não está como transferido, mas caso desse true aqui como verdadeiro, a gente tem que colocar o seguinte node, no operation, que é, literalmente ele não vai fazer nada. O fluxo vai parar aqui nesse node de no operation. Agora, caso ele não esteja como transferido lá dentro do Supabase, a gente vai fazer mais uma verificação, então pode colocar mais um if aqui dentro, e a gente vai puxar se esse node do from me aqui dentro, aqui nessa condição vai ser booleano, is true. Então, basicamente, a gente está verificando se esse valor aqui que está como falso é igual a true. No caso, caso ele esteja, o que a gente vai fazer é atualizar o valor desse lead lá dentro do Supabase. Pode vir aqui pesquisar Supabase, pode colocar esse update a row, que é basicamente atualizar uma linha, e aqui a gente vai colocar uma condição sobre qual linha que a gente vai atualizar, porque eu não quero atualizar qualquer um, eu quero atualizar a linha daquele contato específico. Então, para isso que tem essa condição. Então, vem aqui em add condition, coloca aqui, puxa a tabela, colocar essa tabela de leads. Aqui a gente vai colocar o ID é igual ao telefone. Aqui basicamente a gente está falando para o Supabase que a gente quer atualizar a linha que contém esse telefone aqui como ID. Então basicamente vem aqui, agora em adicionar campos para a gente enviar. Aqui o status a gente vai enviar como transferido. Deixa eu recapitular o que a gente está fazendo aqui. Então, a gente está falando para o Supabase que eu quero atualizar a linha em que a coluna ID é igual ao telefone desse lead aqui. Esse telefone que a gente setou aqui na execução dessa automação. E o que a gente vai enviar, o que a gente vai atualizar é a coluna status. A gente vai enviar esse valor aqui, esse transferido. Então, basicamente, a linha que contém esse telefone como ID, como identificador primário, agora vai ter o status atualizado para transferido. É basicamente isso que a gente está fazendo nesse node. Aqui agora não vai dar certo no caso, porque o from me está como falso, né? Então, como vocês podem ver, está como falso, então aqui não vai dar condição verdadeira, mas basicamente sempre que esse from me for como true, ele vai atualizar o contato desse lead lá dentro do Supabase. E agora sim, feitas todas as verificações, vamos começar a fazer o tratamento da mensagem. Então pode vir e colocar um node de switch, que ele é basicamente como se fosse, não digo um if, mas ele é o mesmo estilo de um if, ele serve para a gente fazer um roteamento do fluxo baseado em uma condição específica, só que aqui é mais de uma condição. Então aqui a gente vai verificar 3 tipos de mensagem, se é texto, se é áudio ou se é imagem. E aqui o que a gente vai fazer agora é o seguinte, pode abrir esse node aqui de edit fields e que a gente tem essa variável mensagem tipo. O que isso aqui representa? O tipo da mensagem recebida nesse webhook que foi adicionado. Então pode ser conversation, extended text message e audio message.
e image message. No caso, as duas primeiras são para texto, a terceira é para áudio e a quarta é para imagem. Então vamos puxar esse mensagem tipo aqui para dentro. O que a gente vai querer verificar primeiro é se essa condição é igual a conversation, que no caso é o que tem nessa execução. Como vocês podem ver, esse valor está como conversation aqui. Então vamos ativar isso aqui, esse botão, que é para colocar texto. Aqui isso aqui não influencia em nada, é só para a gente ficar um pouco mais bonito no Node, digamos assim, para a gente poder se localizar. Então como vocês podem ver, fica aqui como texto, é só para a gente localizar a saída. Agora vamos fazer a mesma lógica para as demais condições de tipo de mensagem. Então puxa aqui, vou colocar extended text message, que isso aqui também é texto, só muda um pouquinho o tipo da variável. Vou colocar aqui mais uma vez texto. Vamos colocar mais uma regra agora para áudio. Então pode colar essa variável mais uma vez. Agora é áudio message com A e M maiúsculo. Aqui vai ser áudio. Aqui agora vou colar essa variável pela última vez e vou colocar image message. Vou ativar essa opção, imagem. Opa, aqui ficou sem image message. E pronto, tá aqui. Aqui a gente já setou os 4 tipos de mensagem para a gente fazer a verificação. Pode rodar esse Node. E como vocês podem ver, essa variável está igual a conversation, então ele deu verdadeiro nessa primeira condição. E aqui agora a gente pode setar o valor dessa variável. E o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai colocar mais um edit fields. Sim, tá ficando um pouco redundante, mas enfim, na minha opinião, esse é o jeito mais fácil possível de você poder fazer esse agrupamento e esse tratamento de mensagens. Então eu não vou me preocupar em fazer um fluxo bonito aqui, digamos assim, não vou utilizar merge nem nada do tipo. Vou fazer o fluxo mais simples possível para que qualquer iniciante consiga replicar isso. Agora, esse outro caminho de texto aqui embaixo pode também ligar nesse node, porque vai ser a mesma variável, como as duas são texto, vai ser a mesma variável. E aqui a gente pode vir e colocar a variável mensagem e a gente vai puxar essa mensagem texto aqui para dentro. A gente basicamente só está setando esse valor de novo. Então beleza, a gente já fez grande parte do fluxo, pode publicar isso aqui antes de tudo para você não perder isso aqui. E agora o que eu vou fazer é mandar um áudio para esse número para eu conseguir receber essa mensagem e trabalhar com esse áudio aqui dentro da automação para a gente poder baixar ele e aí sim transcrever utilizando a OpenAI. Enviado o áudio, já consegui pegar a execução dele aqui para vocês, como vocês podem ver aqui no webhook, tá aqui embaixo na mensagem. Deixa eu achar áudio message. Então a gente já consegue trabalhar com esses dados aqui dentro do fluxo. E como vocês podem ver, o webhook é um pouco diferente de como ele era quando a gente envia uma mensagem em texto. Tem aqui o URL e todas essas informações que a gente não recebeu no outro webhook. Então vamos copiar esses dados aqui diretamente. E como vocês podem ver, aqui no switch ele já veio para o caminho de áudio, porque essa variável que contém o tipo da mensagem está como audio message, então ele encontrou essa condição aqui do audio message e também seguiu por esse caminho. E aqui também ele setou o ID dessa mensagem, como vocês podem ver está aqui, ó, esse message ID, aqui o mensagem tipo é audio message e o mensagem texto está vazio, obviamente, porque isso aqui não é uma mensagem em texto. Então o que a gente vai fazer agora é utilizar um endpoint da WhatsApp para a gente buscar esse áudio e depois sim passar para a OpenAI para transcrever isso aqui. E para isso a gente vai utilizar esse endpoint aqui da WhatsApp, esse método post aqui, /message, /download, justamente para a gente conseguir baixar o áudio e a gente poder retornar um arquivo binário para dentro do nosso fluxo, conseguir extrair isso, passar para a OpenAI transcrever, depois setar esse valor e passar para o nosso Redis, assim como se fosse uma mensagem em texto. Então vamos utilizar esse endpoint aqui, post https adept.whatsapp.com/message/download. Então copia essa URL, vamos colocar aqui nesse caminho do áudio, vamos colocar um HTTP request. Aqui é basicamente para a gente fazer uma requisição. Vamos trocar um método para post, porque é o mesmo método da API da WhatsApp. Pode colar essa URL aqui. Agora o que a gente vai fazer é colocar os headers, a gente vai ter que enviar uma autorização para nossa WhatsApp, como se fosse para a gente sinalizar que nós estamos fazendo esse download e que a gente vai colocar o nosso token. Então pode pôr token e aqui você vai copiar o token da sua instância. Então aqui dentro da sua instância você copia esse instance token, copia isso aqui, pode colar de volta aqui nesse valor. E agora é só a gente preencher o corpo dessa requisição. Então pode vir aqui em Send Body, aqui troca de Using Fields Below, troca para JSON, porque fica um pouco mais fácil de a gente trabalhar com esses dados. E pode voltar aqui na documentação e copia esse primeiro exemplo aqui. Bem simples, a gente vai enviar só o ID da mensagem e também para ele retornar isso como MP3. Então pode copiar isso. Inclusive, se você quiser, tem mais coisas para você trabalhar aqui dentro, tem mais parâmetros para você configurar, por exemplo, para retornar base 64, para retornar link, etc. Então, mas eu vou só copiar essa
essa URL aqui mesmo. Essa URL não, esse corpo aqui, perdão. Pode voltar aqui agora no N2N, coloca aqui em expressão e cola isso aqui dentro. Agora aqui nesse valor, a gente vai apagar isso aqui e a gente vai puxar o ID daquela mensagem que a gente setou lá no começo. Pode colocar isso aqui dentro e vamos rodar isso aqui. Pronto, como vocês puderam ver, retornou um link aqui e o que a gente vai fazer agora é colocar mais um HTTP request, que é basicamente só para a gente baixar esse arquivo e ele retornar um binário para dentro do nosso fluxo. Então pode puxar aqui, não precisa configurar nada mais e executa esse node. Agora, como vocês podem ver, a gente já tem esse áudio baixado dentro da nossa automação e a gente pode passar para a OpenAI diretamente para ela transcrever isso aqui. Então, o próximo node vai ser da OpenAI, pode pesquisar aqui, e a gente vai pôr esse aqui, Transcribe a Recording. Aqui a gente vai deixar dessa mesma maneira como está agora, que ele está setado para transcrever áudios que estão em arquivo binário. Pode executar isso aqui, e como vocês podem ver, ele já retornou o texto que continha naquele áudio que eu enviei. Então, no caso, eu enviei isso aqui mesmo, testando, já conseguiu transcrever esse valor com sucesso. E o que a gente vai fazer agora é colocar mais um node set, assim como a gente fez no caminho do texto, para a gente setar também essa variável mensagem. Então, puxa esse text aqui para dentro e troca isso aqui para mensagem. Beleza, isso aqui está funcionando. Deixa eu só arrumar esse fluxo. E vamos fazer o mesmo caminho agora, só que para fazer a análise de imagem. Mesma coisa, mandei uma imagem agora para esse número do WhatsApp, já puxei a execução aqui dentro, e como vocês podem ver, está aqui Image Message, e também tem aqui todas as informações quanto a essa imagem enviada. O que eu vou fazer agora é a mesma coisa de antes, eu vou copiar isso aqui para dentro do nosso fluxo. Como vocês podem ver, o switch também seguiu para o caminho de baixo, para essa última condição aqui de imagem, e a gente vai fazer basicamente o mesmo caminho, só que a gente vai trocar algumas informações dentro do corpo da primeira requisição para o WhatsApp, que é basicamente agora para a gente conseguir extrair o arquivo da imagem. Mas enfim, pode copiar esses dois nodes e a gente vai fazer a troca agora. Agora a gente vai literalmente só entrar aqui e tirar esse Generate MP3 aqui. Não se esquece também de apagar essa vírgula, a gente vai enviar só o ID e vamos executar isso aqui. Pronto, retornou também a URL e vamos fazer o mesmo padrão de antes. Tá aqui, vamos dar uma olhada e já conseguiu retornar a imagem que eu mandei para dentro do nosso fluxo. Basicamente só mandei uma foto de uma paisagem para a gente testar e vamos colocar mais um node da OpenAI agora para a gente conseguir analisar essa imagem. Vem aqui em OpenAI. Aqui em Image Actions, vem nesse primeiro de Analyze Image. Aqui agora a gente precisa configurar alguns parâmetros. O primeiro vai ser o modelo, pode selecionar aqui qualquer um desses do GPT-4o. Agora aqui em Input Type a gente vai trocar esse Image URL para Binary File, porque a gente vai passar um arquivo binário para esse node analisar. A gente não vai estar passando uma URL, a gente vai estar passando isso aqui, que é um arquivo binário que está dentro dessa execução. E aqui no prompt agora, vou colocar o seguinte. Descreva essa imagem da forma mais detalhada possível. Enfim, aqui você pode configurar esse prompt como você achar melhor, vou fazer da forma mais simples possível, porque geralmente a análise de imagem nem é tão utilizada em fluxos em si, e 90% das vezes esse prompt aqui já dá conta do que precisa ser feito. Então vamos executar. E está aqui a descrição da imagem enviada. A imagem retrata uma paisagem natural exuberante, onde predominam campos verdes, colinas e montanhas ao fundo. Enfim, essa aqui é a descrição. E mais uma vez a gente vai colocar um Edit Fields para setar na mesma variável, na mesma mensagem. Troca aqui para mensagem o nome. Então, como vocês puderam ver, os três caminhos de mensagem que a gente enviou, seja texto, seja áudio ou seja imagem, no final a gente vai setar uma variável mensagem que contém aquele tipo de mensagem. Então, se é uma mensagem em texto, a gente salva como mensagem. Se é um áudio que está sendo transcrito, a gente salva como mensagem. Se é uma imagem que está sendo analisada, a gente também salva dentro dessa variável mensagem. Por quê? Porque agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar mais um node de Edit Fields aqui. Aqui a gente vai colocar o nome de novo mensagem, ou você pode colocar mensagem final, enfim, como achar melhor. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Pode vir aqui, abre aspas não, perdão, chave, e coloca JSON.mensagem. E agora pode vir aqui nesses outros nodes e ligar isso nesse node final. E clica para arrumar esse fluxo, só para ficar mais bonito. Está aqui pronto o nosso tratamento de mensagem. Deixa eu explicar para vocês um pouquinho melhor por que a gente está fazendo isso aqui de forma tão redundante, digamos assim. A gente poderia setar num único node aqui dentro, colocando um tipo de sintaxe que a gente chama de ou, então seria ou esse caminho, ou esse caminho, ou esse caminho, mas como eu falei para vocês, o meu objetivo nesse vídeo é criar esse agente da forma mais simples possível, então eu estou só setando essas mensagens sempre aqui, para a gente setar mais uma vez aqui no final. Por quê? O que a gente está fazendo aqui?
independente do tipo de mensagem que a gente enviou para esse fluxo, a gente vai setar isso numa variável final, para depois, lá na frente, vocês vão entender isso um pouco melhor, quando a gente for comparar com a última mensagem que está dentro do Redis, a gente verificar se aquela mensagem é igual à mensagem que está setada nesse node aqui. E se essa variável de mensagem tivesse separada em 3 caminhos diferentes, a gente não conseguiria fazer essa comparação de forma tão exata, digamos assim. Basicamente, nesse node final, por mais que esteja redundante, a gente vai setar isso numa variável única para todos os caminhos de mensagem recebidos, seja áudio, texto ou imagem. Se você quiser fazer documento, enfim, também não tem problema, funciona igual. E depois, lá na frente, quando a gente for mandar isso para o Redis efetivamente, e a gente buscar essas mensagens, a gente vai comparar se a última mensagem que está lá dentro daquela memória é igual à mensagem que está citada dentro desse node aqui. Se não for, significa que o fluxo está trabalhando em cima de outra mensagem já. Enfim, eu vou explicar para vocês um pouco mais para frente conforme a gente for avançando na aula. Mas pensem nisso como se fosse um node universal, para a gente setar uma mensagem final dentro de qualquer tipo de mensagem recebida. Então vamos colocar aqui para rodar esse node. E está aqui a nossa mensagem final, que no caso é a descrição da imagem. Até se vocês quiserem, pode colocar aqui dentro desse node, fazer o seguinte, mensagem do sistema, o lead enviou uma imagem, segue descrição dela. Assim, para a IA, está tendo contexto que ela recebeu uma mensagem, uma imagem na conversa. Então, poderia ficar um pouco mais interessante, um contexto um pouco melhor para a sua IA. E depois disso, o que a gente vai fazer é mandar essa mensagem final lá para o Redis. Então, vem aqui, coloca um Redis, e a gente vai selecionar esse módulo aqui. Push data to a Redis list. Aqui, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai enviar dados para uma lista do Redis. Aqui é o que a gente chama de memória curta. A gente vai estar mandando ali algumas mensagens em um curto intervalo de tempo para a gente agrupar tudo isso e a gente ver se tem alguma mensagem a mais que o usuário enviou dentro de 15, 20 segundos. Como assim? Então, digamos que eu mandei para você oi e depois de 10 segundos eu mandei tudo bem, em 2 mensagens separadas. A gente vai mandar essas 2 mensagens lá para dentro do Redis, para depois a gente conseguir juntar elas e passar para a IA responder de uma única vez só. Para a gente ter um texto muito mais, uma conversa muito mais natural e humanizada. Porque senão ele responderia primeiro oi, depois tudo bem. Fica algo muito, muito forçado. Principalmente no Brasil, as pessoas se comunicam muito dessa maneira mais informal, então isso aqui funciona muito bem para a gente contornar esse tipo de problema. É basicamente para a gente esperar um tempo dentro do fluxo e agrupar todas as mensagens para passar para a nossa IA responder. Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui, nesse data, a gente vai puxar o campo de mensagem, a gente vai ativar esse tail aqui, que é basicamente para ordenar as mensagens conforme a gente for recebendo elas, e aqui na lista a gente vai colocar o telefone desse usuário, porque como eu falei para vocês, a gente precisa de um identificador único para a gente poder diferenciar qual usuário é qual. Então, para isso, a gente vai utilizar o telefone do usuário, porque logicamente cada usuário tem seu telefone único. Então, esse node do Redis está pronto. O que a gente vai fazer agora é colocar um wait justamente para a gente aguardar um certo tempo entre as mensagens enviadas. Pode ser, enfim, vou pôr 15 segundos, mas você pode pôr o tempo que você quiser. 10 segundos, 25, 30 segundos, enfim, vai muito da sua preferência. Então, beleza, vou executar esse node do Redis aqui. Já enviou essas mensagens lá para a nossa lista. E agora ele vai aguardar aqui 15 segundos dentro do fluxo. Vou pôr mais um node do Redis agora. E o que a gente vai fazer é pegar um valor de uma chave do Redis, esse segundo módulo aqui. E aqui o que a gente vai fazer também é puxar os dados dessa mesma lista que a gente enviou as mensagens. Pronto, aqui o fluxo foi executado, passou os 15 segundos e vamos fazer a mesma coisa agora. Aqui nesse Edit Fields, pode puxar o telefone, porque a gente quer puxar a lista que a gente enviou para esse telefone aqui. E aqui o nome da propriedade pode pôr o que você achar melhor, vou pôr mensagens, deixa eu executar isso aqui. E como vocês podem ver, dentro da nossa lista do Redis, dentro do nosso cache, a gente só tinha uma mensagem. Então, a gente só tinha isso aqui lá dentro da nossa lista. Então, significa que o usuário não mandou mais nenhuma mensagem durante esse tempo que o fluxo estava parado no wait. Eu já vou explicar essa lógica para vocês com um pouco mais de calma, mas eu vou seguir a execução do fluxo aqui por enquanto. Agora eu vou pôr um node de if. E aqui você vai fazer o seguinte, você vai pôr essa variável aqui, json.mensagens, que no caso é a variável que representa essa lista aqui que retorna do Redis, porque o Redis sempre vai retornar uma lista de itens, json.mensagens, uma interrogação do final, ponto last, esse entre parênteses, ou vazio. O que significa isso aqui? Ele está verificando se existe uma mensagem dentro dessa lista de mensagens, e se não existe, ele seta isso como vazio. Enfim, se você colocar só desse jeito aqui, se você pôr só desse jeito, json.mensagens.last,
ele também vai funcionar, como vocês podem ver, ele está puxando a mensagem aqui dentro, mas a questão é que se uma hora ou outra o Redis apagar as mensagens, a gente vai configurar isso também, ele apagar as mensagens e o fluxo estiver rodando para fazer essa verificação, o seu fluxo vai ficar dando erro. Enfim, não que vá impactar em alguma coisa do funcionamento da sua IA, mas a gente só coloca esse tipo de variável aqui para o fluxo em si não ficar dando erro. Mas basicamente, o que a gente está verificando? Aqui a gente vai ver se a última mensagem que está dentro da nossa lista do Redis é igual à mensagem que a gente setou na nossa variável de mensagem universal. Porque como que funciona isso aqui? Vamos entender a lógica do fluxo no geral. Esse fluxo, essa automação, ela sempre vai acionar quando a gente mandar uma mensagem para aquele número do WhatsApp. É assim que funciona aquele webhook. Ele recebeu uma mensagem, ele ativa essa automação e faz todo esse processamento de dado antes de passar a mensagem para a IA e depois envia a mensagem no final. Então essa automação sempre vai ativar independente de quantas mensagens ela receber. É assim que funciona. Então sempre que a gente receber uma automação, sempre que essa automação iniciar, a gente vai estar enviando essa mensagem lá para dentro do Redis, que é o nosso banco de dados de memória curta, justamente para a gente verificar essas mensagens que a gente recebe em um intervalo curto de tempo. E o que isso aqui significa? Que se a última mensagem que está dentro do Redis não é igual à última mensagem que a gente setou aqui nessa variável universal, significa que a gente recebeu uma nova mensagem, porque o fluxo executou novamente. Porque pensa comigo, isso aqui é um pouco complicado de entender mesmo, mas esse fluxo executa toda vez que a gente recebe uma mensagem. Sempre que ele executa, ele manda uma mensagem para o Redis. Então, logicamente, se a última mensagem que está lá dentro do Redis não for igual à mesma mensagem que a gente setou aqui dentro dessa execução da automação, significa que a automação foi executada mais uma vez, porque a gente tem uma nova mensagem que está dentro do Redis. Porque, como eu falei, a automação executa sempre que a gente recebe uma mensagem e envia a mensagem para o Redis. Então, se a última mensagem do Redis não é a mesma que está dentro dessa automação, significa que o fluxo foi executado mais uma vez. Então, a gente não precisa passar para a IA para ela responder essa mensagem diretamente, porque a automação está sendo executada de novo. Aí sim, nessa próxima execução, o fluxo vai agrupar essas mensagens e passar para a IA responder de uma só vez. Assim como eu falei, a conversa fica muito mais natural. Basicamente, se tiver mais uma mensagem dentro do Redis, significa que a automação foi executada mais uma vez, que a gente recebeu uma nova mensagem, e nessa próxima execução, a gente vai juntar essas mensagens, e aí sim a IA vai responder. Então aqui no caso, se essa condição desse node for igual a falso, a gente vai colocar um node de no operation, como está lá no caso do transferido, porque não faz sentido a gente passar essa mensagem para a IA responder. E agora sim, caso seja igual, essa condição seja verdadeira, a gente vai colocar mais um node de edit fields, e a gente pode pôr mensagens, mensagem final, enfim, como você achar melhor. Deixa eu executar esse node. Aqui, como vocês puderam ver, deu true, porque no caso eu não mandei nenhuma mensagem a mais. E o que a gente vai fazer agora é vir aqui em mensagens, puxa isso aqui para dentro. E aqui, como vocês podem ver, está em array. No caso, um array é uma lista. Então, o que a gente vai fazer para a gente tornar isso uma mensagem única vai ser ponto join, e aqui dentro desse parênteses a gente vai colocar uma vírgula e um espaço. Basicamente, o que isso aqui faz? Ele vai receber essa lista de mensagens e vai juntar, por isso ponto .join, e vai separar isso por vírgula e espaço. Então, se a gente tivesse 3 mensagens aqui, entre cada uma delas, a gente teria uma vírgula e um espaço só para diferenciar cada mensagem. Então, executado esse node aqui, opa, deu algum problema. Ele trocou automaticamente para array, que na verdade tem que deixar para string. String, no caso, é texto. Pronto, executado isso aqui, está funcionando normal. E agora o que a gente vai fazer é zerar a nossa lista de mensagens lá dentro do Redis. Então pode vir aqui em Redis e coloca esse delete aqui from Redis. O que isso aqui funciona? Vai fazer? Ele vai basicamente zerar a nossa memória curta lá dentro do Redis, porque quando essa automação executar novamente, quando a gente receber a próxima mensagem, eu não quero que a IA tenha esse contexto dessas mensagens anteriores. Ela já vai ter isso na memória dela e a gente só vai passar a nova mensagem ou as novas mensagens para ela responder diretamente. Então, sempre que a gente for passar uma nova mensagem para a IA responder, a gente vai apagar todo esse histórico antigo, porque ela já vai ter isso salvo na própria memória. Então, aqui pode vir aqui para esse primeiro edit fields, a gente vai puxar o telefone aqui para dentro, pode executar e pronto. Aqui vai ter todas as mensagens que ele apagou. Aqui agora finalmente está pronto o nosso fluxo de tratamento de dados, então ele consegue entender tanto texto, quanto imagem, quanto áudio, também faz aqui todo o agrupamento utilizando o Redis e o gerenciamento do lead. Agora a gente pode finalmente passar essa mensagem para a IA responder efetivamente. Então vem aqui e coloca um node de AI Agent. Aqui a primeira coisa, troca desse Connected Chat Trigger para Define Below. Aqui a gente vai estar passando para a IA de forma manual quais mensagens ela vai ter que responder. Ali
na versão anterior, estava para responder através de chat. E a gente vem aqui e puxa essa variável mensagens desse edit fields aqui para dentro. Ou também pode puxar direto do Redis se você achar melhor. Agora vem aqui em Add Option e coloca esse System Message, a gente vai configurar isso aqui depois. Esse aqui é basicamente o comportamento que você vai instruir para sua IA. Então, por exemplo, você é Enzo, você é o atendente da Adept, você vende serviços de inteligência artificial. Aqui você vai definir todas as informações sobre a sua empresa, como ela tem que se comportar, qual a tarefa que ela tem que fazer, etc. Eu já vou entrar um pouco mais a fundo nisso. E aqui agora vamos colocar um modelo de IA, vem aqui em Chat Model, e coloca esse OpenAI, que no caso foi a credencial que a gente conectou, mas enfim, você pode conectar qualquer uma que você queira, seja Gemini, Anthropic, o próprio OpenRouter, enfim, o que você achar melhor. Aqui eu vou deixar o GPT-5 Mini mesmo, já vou deixar claro que eu não gosto tanto desse modelo, para ser sincero, o meu favorito é o 4.1 Mini, porque eu sinto que ele é muito mais rápido e muito mais humanizado, mas enfim, isso também é preferência sua para a utilização. E agora vamos voltar lá no Supabase e conectar aqui dentro o nosso Postgres para a gente utilizar ele como memória. Postgres, caso você não saiba, é o banco de dados, acho que é o mais famoso quando a gente fala de sistemas de inteligência artificial, e no caso a gente vai utilizar ele através do Supabase para a gente ter a memória dessa IA. Então pode vir aqui em cima e a gente vai vir nesse Connect. Aqui, no caso, nesse Direct Connection, troca para Transaction Pooler, vem aqui em View Parameters e a gente vai copiar esses aqui e colar lá dentro do N2N. Então copia. Pode vir aqui, em Memory, coloca Postgres, esse aqui, e vamos criar uma nova credencial. Aqui o host, a gente vai colar aquele host que a gente copiou. Pode voltar aqui e copiar a porta também. Porta. Aqui o user, esses outros dois não precisa copiar. Aqui, user. E aqui tem que configurar, aqui nesse password, é aquela database password que você colocou lá no seu projeto do Supabase, que eu falei que era importante você salvar, justamente porque a gente ia ter que fazer conexão com o Postgres aqui. Então, deixa eu colocar. E pronto, já deu certo, já consegui conectar o meu Postgres aqui. Agora, mesma coisa de antes, troca desse Connected Chat Trigger para Define Below, porque a gente vai estar definindo isso de forma manual, não está conectado a chat nenhum. Agora, questão de janela de contexto, eu sempre coloco de 8 a 10 interações. Eu acho que menos que isso ele já tem pouco contexto para trabalhar, e mais que isso ele começa a se perder um pouco nas informações, porque o prompt começa a ficar muito grande, então ele começa a se perder, começa a ficar caro e lento. Então eu gosto de deixar nessa média de 8 a 12 interações. Aqui no Table Name, é preferência sua, não vai mudar nada, eu vou colocar Memory, mas se quiser deixar em N2N Chat Histories também pode deixar que não vai influenciar em nada. E aqui, no caso aqui agora, a gente vai pôr aquele mesmo identificador único que a gente coloca para todos, porque a gente precisa ter uma memória única para cada usuário. Então, o que a gente vai utilizar vai ser o telefone, porque é o parâmetro único para cada um deles. Então, aqui está pronto. O que a gente vai fazer agora é configurar os nodes de envio de mensagem em si. Só uma coisa que a gente precisa configurar aqui, vem nesse node de agente de IA, e ativa esse Require Specific Output Format, e aqui a gente vai colocar um parser de output. No caso, é para ele responder sempre dentro de uma variável de um formato específico. Então, vem aqui nesse output parser e coloca esse último, esse structured. E aqui a gente vai trocar de JSON example para JSON schema. E pode colocar isso aqui. Pessoal, muito importante falar para vocês que todos os materiais que eu utilizar durante o vídeo de hoje, esse template desse agente aqui, e também o prompt vai estar tudo na descrição para você acessar, é 100% gratuito, só você fazer o seu login e pegar esses materiais para você utilizar. Então você pode copiar esse esquema aqui e também utilizar dentro do seu fluxo. Vou até colocar aqui, use _n para dividir o texto e facilitar a leitura. Para que serve isso aqui? É basicamente para o agente de IA colocar esses termos aqui, esse _n, entre algumas partes da mensagem dele, para a gente poder dividir ela e mandar uma por vez no WhatsApp. Assim a conversa fica muito mais natural. Ao invés de a gente mandar um bloco de texto grande, a gente manda 3 menores intervalados para a conversa ser bem mais fluida, digamos assim, para realmente parecer que é um humano que está mandando as mensagens. Se você quiser, você pode ativar essa opção aqui de Autofix. Como que funciona? Basicamente, quando o agente de IA não retornar a mensagem nesse formato aqui, nesses exatos parâmetros que a gente especificou, a gente vai ter um segundo modelo de IA para conectar aqui embaixo, para ele fazer a correção e reestruturar a mensagem no formato que a gente espera. Mas, sinceramente, que fazendo através de esquema, especificamente com esse esquema aqui que eu tenho utilizado, eu nunca tive problema. O que eu tive problema, no caso de o agente errar o formato final da resposta, foi quando a gente usava exemplos de JSON. Mas com esquema eu nunca tive, então eu não vou ativar isso aqui. Depois disso aqui, a gente vai colocar mais um node set para a gente dividir essas mensagens efetivamente. Vou colocar aqui um edit fields, pode colocar mensagens, e aqui a gente vai colocar essa expressão aqui. JSON, ponto.
Deixa eu trocar isso aqui, .output, .message.replace. Aqui basicamente o que ele vai fazer é formatar a mensagem do nosso agente de IA e dividir ela em uma lista de mensagens. Então aqui de string a gente vai trocar para array. Array, caso você não saiba, explicando da forma mais simples possível, é basicamente como se fosse uma lista. Então ele vai pegar essa variável aqui que vai conter a mensagem do nosso agente de IA, vai formatar ela e vai dividir isso em uma lista. É basicamente para isso que serve essa expressão aqui. Deixa eu tirar essas duas chaves do final que ficou errado. E por que dividir isso aqui em uma lista? Então, como eu falei para vocês, a resposta do nosso agente de IA vai ter esses contra barra. E Mas por que dividir isso em uma lista? Então, como eu falei para vocês, a resposta do nosso agente de IA vai ter um contra barra n entre as linhas. É basicamente para dividir a mensagem em várias mensagens. E é justamente para isso que a gente utiliza esse node aqui, para dividir essa mensagem central em várias mensagens. Então esse node, por exemplo, poder dividir ela em 3, 4, 5 mensagens, dependendo do tamanho. Claro que tudo isso varia conforme a quantidade de contra barra n que nosso agente de IA colocar na mensagem, mas enfim, esse node aqui é o responsável por literalmente dividir as mensagens. Caso você não saiba, em programação, contra barra n significa uma quebra de linha. Então a gente utilizando duas, é como se nosso agente estivesse dando 2 espaços entre uma mensagem e outra. Vamos fazer o teste agora, vamos passar a mensagem para o nosso agente de IA gerar uma resposta. Isso que eu não gosto dos modelos 5 da OpenAI, ele é extremamente demorado. Está aqui faz uns 15 segundos já gerando a resposta, e finalmente respondeu. E está aqui uma resposta sobre a descrição da imagem. Claro que a gente passou um prompt muito pouco especificado para ele, então ele respondeu como pôde, mas está aqui respondendo da maneira certa. Dentro desse objeto aqui tem essa variável message que contém a mensagem do nosso agente de IA, e aqui a gente tem as contra barra n, então as quebras de linha. Aqui a gente pode executar esse node. E aqui, como vocês podem ver, a gente tem 8 mensagens que esse agente dividiu. 8 porque sempre começa em 0 a contagem em programação, então de 0 até 7 são 8 mensagens. E é justamente para isso que serve esse tipo de node aqui, para a gente dividir essa mensagem grande que ele gerou aqui em várias mensagens e a gente enviar elas uma por vez. O que a gente vai fazer agora é colocar um node de split out, é basicamente para dividir agora essa lista em itens individuais, porque essa lista aqui é um único item que contém todos esses sub-itens dentro, digamos assim. O que a gente quer fazer agora é dividir isso em itens separados para a gente enviar eles para o WhatsApp um por vez. Então a gente puxa aqui dentro essa variável mensagens, no caso é o nome do campo que a gente vai fazer a divisão, pode rodar isso aqui. E pronto, como vocês podem ver, agora a gente tem 8 itens aqui que foram retornados desse node. Se eu colocar aqui em JSON, vocês vão ver que aqui está cada uma dessas mensagens que a gente vai enviar através do WhatsApp. E para a gente fazer esse envio intervalado, a gente enviar uma mensagem por vez, a gente vai enviar através de um loop. Então o que a gente pode fazer? Vem aqui colocar um loop over items, que basicamente ele vai executar um loop, uma série de nodes, um item por vez até que esteja finalizado. Então, no caso, ele vai enviar uma mensagem uma por vez e a gente vai colocar um intervalo entre cada mensagem para a gente conseguir enviar todas de forma separada. Pode apagar esse node aqui, pode cancelar essa ligação. Aqui no done, a gente vai colocar um no operation, porque quando acabar o nosso loop significa que a gente já enviou todas as mensagens, então essa execução pode ser finalizada. Deixa eu rodar isso aqui só para passar esses dados. Ele vai sempre passar um dado por vez. Claro que se a gente aumentar aqui, se a gente colocar 2, ele vai passar 2 dados por vez. Mas enfim, é basicamente assim que funciona. E o que eu fiz agora foi pedir para o Cloud gerar um código JavaScript para a gente utilizar aqui dentro, para a gente fazer um cálculo de quanto tempo levaria para ler aquela mensagem, porque uma mensagem grande não demora o mesmo tempo para ser lida que uma mensagem que tem 2 frases, 3 frases. Então a gente calcula isso através de um código e a gente faz esse intervalo de forma dinâmica entre o envio de cada uma das mensagens. Então, se a gente enviar uma mensagem muito grande para um usuário, a gente vai executar o loop e vai ter um tempo de espera maior até finalizar o envio dessa mensagem e começar a próxima. Então, é basicamente para isso que vai servir esse código. Então, para isso, a gente vem aqui e coloca um node de code e a gente vai enviar esse código aqui. Isso aqui eu gerei inteiramente com IA e ele também vai ser responsável por limpar o nosso texto. Então, se tiver alguma coisa que não está adequada na sintaxe JSON, ele também vai fazer essa adequação para que a gente possa enviar isso através de uma API sem problema. Então, eu executei o código, ele retornou o texto formatado, e aqui o tempo de leitura em segundos que levaria para um humano ler essa mensagem. Claro, se você quiser, você pode deixar isso um pouco mais rápido, digamos assim, para não ter um intervalo tão grande entre cada uma das mensagens, mas enfim, isso é tudo preferência sua. E agora a gente vai utilizar esse endpoint da WhatsApp aqui para a gente enviar essas mensagens através do WhatsApp efetivamente. Então, pode copiar essa URL, voltar aqui no seu fluxo do N2N, e aqui a gente vai conectar
um HTTP request mais uma vez. O método vai ser post, porque isso está tudo ali na documentação da própria WhatsApp, como vocês podem ver aqui em cima, post. Aqui o método é post. Muito importante, eu imagino que vocês tenham percebido isso, mas eu não falei durante o vídeo, mas vocês precisam adaptar essa URL aqui baseado no nome do seu servidor. No caso está aqui o meu subdomínio, o subdomínio do meu servidor é Adept, que é o nome da minha empresa, e aqui você troca para o subdomínio da sua empresa. Enfim, seja qual for, você vai adaptar. Então coloca aqui, por exemplo, apple.whatsapp. Então isso aqui você só adapta para o nome do seu servidor. Aqui agora a gente vem e vai configurar os headers. Se você quiser, você também pode deixar uma credencial pré-definida, para não ter que ficar colocando aqui todas as vezes em todos os nodes essa sua credencial, mas enfim, como eu falei, eu estou focando em ser o mais objetivo e mais direto ao ponto possível na criação desse agente de IA. Copie o token da sua instância mais uma vez, pode colar aqui nos seus headers, vamos copiar esse corpo aqui, dá um Ctrl C, agora vem aqui em SendBody mais uma vez, coloca para Using JSON de novo, porque fica mais fácil de a gente trabalhar com esses dados. E aqui agora, o que a gente vai fazer é o seguinte, pode apagar esse link preview, isso aqui é só um corpo exemplo que a própria WhatsApp fornece, não esquece de apagar essa vírgula aqui no final também. Aqui o texto que a gente vai puxar agora vai ser essa variável aqui, esse texto JSON que foi retornado do código, e o number vai ser o número de telefone do usuário que a gente vai estar enviando essa mensagem. Então, no caso, o lead que nos contatou. Então, pode descer aqui nesse primeiro Edit Fields e puxa o telefone aqui para dentro, beleza? Está aqui o telefone. Então, como vocês podem ver, fica desse jeito. Aqui o número de telefone e aqui o texto a ser enviado. E pronto, já executei esse node e está funcionando corretamente. Está aqui o meu número de telefone, aqui a mensagem que foi enviada e todas as informações quanto à utilização dessa API aqui. Agora, o que a gente precisa fazer só é colocar aqui um wait, para a gente colocar esse tempo de espera dinâmico entre o envio de cada uma das mensagens. Então, pode minimizar isso aqui. Vem no código em JavaScript mais uma vez e puxa aqui para dentro esse wait amount. Agora pode rodar esse node só para a gente testar se está funcionando e aparentemente está tudo certinho. Então o que a gente vai fazer é só ligar nesse wait mais uma vez aqui no loop. O que significa isso aqui? Então ele vai executar o loop uma vez com um item, depois assim que for finalizada essa execução, ele vai rodar mais uma vez e mais uma vez até que esteja acabado, que ele tenha rodado esse loop uma vez para cada um dos itens, e aqui ele vai subir para esse caminho de done, no caso, nesse no operation, e o fluxo vai estar finalizado, vai ter utilizado a automação por completo. Então, pessoal, a estrutura do nosso agente de IA está pronta, ele já consegue receber qualquer tipo de mensagem, faz agrupamento, faz gerenciamento do lead, faz divisão e envio das mensagens via WhatsApp, já tem memória e output parser conectado. O que a gente precisa fazer agora é começar a treinar essa IA efetivamente. Então pode publicar esse fluxo antes de tudo para a gente não perder isso aqui. E agora vamos começar a escrever o prompt desse agente de IA. E pronto, pessoal, finalizei aqui o prompt desse agente de IA, mas fiquem tranquilos que eu vou explicar cada uma dessas partes para vocês, como que ele funciona. Mas enfim, caso vocês queiram aprofundar um pouco mais na questão de estrutura de prompt, eu vou estar deixando aqui em cima um vídeo que eu tenho aqui no canal, explicando sobre toda a estrutura que eu tenho quando a gente fala de engenharia de prompt que eu utilizo aqui na Adept, tanto para minha empresa quanto para os meus clientes. Mas enfim, deixa eu começar a explicar aqui para vocês. A gente divide isso em algumas sessões. A primeira sessão de papel, depois instruções, depois contexto, ferramentas e, por fim, regras. Na sessão de papel, a gente vai basicamente definir quem é essa IA, qual que é o objetivo dela e quais são as características dela. Então aqui você é Júlia, SDR da Adept Automação. Com anos de experiência em vendas consultivas e expertise em qualificação de leads via WhatsApp, seu objetivo é transformar o interesse do lead em uma conversa comercial real com um especialista da Adept. Então, definir quem ela é e qual que é o objetivo dela. Você é calorosa e capaz de fazer o lead se sentir ouvido enquanto o conduz com clareza para o próximo passo. Isso aqui é uma técnica de role prompting que a gente chama, que a gente está basicamente definindo um papel para essa IA e também definindo como que ela se comporta, como que ela funciona e etc. Agora a segunda sessão, a sessão de instruções, aqui a gente vai estar utilizando uma técnica que a gente chama de Chain of Thought Prompting, basicamente é cadeia de pensamento. O que a gente vai fazer é pegar esse objetivo que a gente definiu aqui na sessão de papel e dividir isso em microetapas, em etapas que ela tem que seguir de forma enumerada, como se fosse realmente uma cadeia de pensamento. E nesse caso, são as etapas do atendimento que ela precisa seguir para atender esse lead. Então, no caso, etapa 1, recepção e conexão, depois levantamento de contexto, qualificação estratégica, geração de valor e, no fim, transição para o especialista.
Como que funciona isso aqui? A gente vai dividir o atendimento central em várias subtarefas, no caso, essas 5 etapas que a gente definiu, e explicar para ela, através de um objetivo, o que ela precisa fazer em cada uma dessas etapas. Eu até dei uma melhorada na formatação aqui desse prompt, coloquei mais formatação Markdown e também essas listas aqui na frente para separar um pouco melhor. O que eu gosto de fazer aqui? Eu, pessoalmente, não tenho mais colocado exemplos de interação em cada uma dessas etapas. Uma vez eu colocava, por exemplo, como devia se cumprimentar, como devia fazer as perguntas, mas eu não tenho mais atuado desse jeito. Eu prefiro colocar somente objetivos por etapa, porque eu sinto que o agente fica um pouco mais livre para atuar como ele tem que atuar. Então, eu só defino em outras etapas do prompt como que ele precisa se comportar, quais são as regras e etc. E ele tem performado muito melhor do que se eu criasse um prompt rígido aqui. Mas o que eu gosto de fazer? Eu coloco então objetivos para cada uma das etapas do atendimento e depois, em alguns casos específicos, eu coloco quando que ele pode avançar para a próxima etapa. Então, por exemplo, assim que entender o problema, avance para a etapa 3. Aqui é a mesma coisa. Aqui o objetivo dessa etapa e depois faça no máximo 3 perguntas, após isto, avance. Então, a gente vai fazer isso para cada uma das microetapas do atendimento. Aqui é a mesma coisa. Pergunte se faz sentido para ele após geração de valor, assim que confirmar, avance. E por fim, assim que o lead confirmar interesse em falar com o especialista, esse agente vai utilizar a ferramenta de transferir atendimento, que é a ferramenta responsável por transferir o atendimento desse lead para um atendente humano. Então, essa aqui é a seção de instruções. Agora, a seção de contexto, aqui a gente vai definir um pouco mais sobre o contexto da tarefa que esse agente está fazendo, então em que ambiente ele atua, aqui no caso do WhatsApp, por que ele faz a tarefa que ele tem que fazer, então no caso para acelerar o nosso processo comercial, para aumentar a nossa taxa de qualificação de leads, e qual que é o impacto dessa tarefa dentro da nossa operação. Então, por exemplo, cada lead bem qualificado impacta diretamente a receita e a reputação da Adept no mercado. Isso aqui é uma técnica que a gente chama de emotion prompting. A gente basicamente está colocando emoção na tarefa que esse agente tem que fazer, dando muita importância para isso. É como se ele fosse levar mais a sério, digamos assim, mais a risco essa tarefa que ele precisa fazer. E aqui eu coloquei também um pouco de contexto sobre a minha empresa. Então, atuamos mapeando os processos operacionais do cliente, identificando gargalos e implementando agentes de AI e fluxos automatizados que eliminam trabalho manual, reduzem custos e escalam operações, porque a gente não entrega só agentes de IA para os nossos clientes. O nosso serviço é basicamente uma consultoria de inteligência artificial. Então aqui eu quis dar um pouco de contexto sobre a minha empresa. Agora na seção de ferramentas, a gente basicamente vai listar quais ferramentas esse agente tem disponível para utilização e quando que ele deve utilizar cada uma delas. Então a base de conhecimento, no caso é uma ferramenta de Vector Store, e use-a para buscar informações sobre a Adept, serviços e etc. para responder às dúvidas do lead. E aqui a ferramenta de transferir atendimento, é ele usar para ele transferir o atendimento para um humano quando necessário. E por fim, a seção de regras, aqui a gente vai basicamente definir o que esse agente tem que fazer e o que ele não tem que fazer. É muito importante falar para vocês que vocês precisam focar nas coisas positivas desse agente e não no que ele não deve fazer. Por exemplo, se eu falasse para você agora, não pense em um Fusca azul. Você provavelmente pensou. Não que funcione do mesmo jeito com a IA, mas a IA não deixa de ser um algoritmo de completar texto. Então, quanto mais texto e mais informação parecida você colocar aqui, mais é a chance dela ir para esse caminho. Então, eu prefiro que você seja mais instruindo a IA o que ela precisa fazer do que o que ela não precisa fazer em si. Claro que vai ter alguns casos muito específicos que você precisa colocar essas regras negativas, mas o importante é você colocar, por exemplo, ao invés de colocar não escreva textos longos, coloque seja direto, seja sucinto. Isso vai ter uma performance muito maior no prompt do seu agente. E aqui na questão das regras, basicamente você vai definir comunicações, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Então, por exemplo, se o lead não tiver fit claro para a consultoria, seja honesto em vez de qualificar a força. Trate cada lead como único, use o contexto que ele trouxer para personalizar toda a conversa. Enfim, aqui você vai definir como você quer que o seu agente se comporte, o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Então, esse prompt aqui está pronto. O que a gente vai fazer agora é é criar as duas ferramentas, no caso, a ferramenta de RAG e a ferramenta de transferência de atendimento. O que a gente vai fazer agora é colocar um node do Supabase Vector Store, esse aqui embaixo, no caso é para a gente criar aqui o nosso RAG, e você vai selecionar esse módulo aqui, Add Documents to Vector Store, basicamente adicionar documentos à nossa Vector Store. Então você vem aqui e seleciona a tabela Documents, que é a tabela que contém o nosso RAG, que a gente criou anteriormente lá com aquele código SQL, aquela tabela LangChain. E aqui nas propriedades a gente vai colocar esse Add Option aqui, e ele já vem automaticamente com essa função de Query Name com Match Documents. Você não precisa se preocupar com isso aqui, porque aquela função já fez tudo isso para você. Então basicamente o que a gente vai fazer aqui agora é vir aqui e adicionar um modelo de embeddings.
Eu não vou entrar tão a fundo na questão do que são embeddings, mas pensa como se fosse uma representação numérica do texto que você vai subir naquele RAG. Como assim? Digamos que a gente vai subir um documento com 5 parágrafos. Cada parágrafo vai ser convertido em um chunk que a gente chama, que é basicamente um pedaço do texto principal, e aí sim, esse chunk de texto vai ser convertido em uma representação numérica daquele texto. O que significa aquele texto em números? É basicamente isso que são as embeddings, uma representação numérica do que significa aquele texto, só que em números. Não vou entrar tão a fundo nessa questão, como eu falei, e aqui a gente vai colocar mais um default data loader, que é basicamente para a gente subir esses dados. Então vem aqui e coloca, ao invés desse load ao input data, coloca esse load specific data. E aqui a gente vai colar o nosso texto. Da forma mais simples possível, você vai conseguir subir o seu RAG. E aqui tem algumas informações sobre a nossa empresa, então o que é a Adept, o que entregamos, para quem é, diferenciais, como funciona e processo comercial. Então é só agora a gente vir aqui e rodar esse node e pronto, como vocês podem ver, ele já subiu 4 chunks automaticamente na nossa Vector Store. Deixa eu vir aqui no Supabase para mostrar isso para vocês, aqui em Documents, e tá aqui todas as informações quanto ao nosso RAG. Então tem aqui todos os chunks de texto, aqui os metadados do documento que a gente subiu e aqui as embeddings, como eu falei, desse chunk. Aqui tem também a nossa tabela de memória, quando a gente manda uma mensagem pela primeira vez, ela já é criada automaticamente aqui dentro. Então a ferramenta de RAG essencialmente está pronta, agora a gente só precisa conectar ela aqui no nosso agente de IA. E uma coisa muito importante é que você precisa utilizar aqui nessa ferramenta de RAG do seu agente o mesmo modelo de embeddings que você usou para subir os documentos. Porque quando a gente cria embeddings, a gente vai definir um tamanho, uma dimensão para elas. E no caso, o modelo de embeddings que vai procurar precisa ser o mesmo do que criou os chunks de texto. Enfim, como eu falei, é algo muito complicado para eu explicar aqui nesse vídeo, porque já está muito longo, mas se você quer entender um pouco melhor, assiste nosso vídeo sobre RAG. Então vem aqui, vamos colocar uma tool, coloca aqui Supabase Vector Store. Aqui no caso, na descrição, eu vou fazer o seguinte, vou colocar esses 3 hashtags e vou colocar base de conhecimento, que é o mesmo nome da tool que eu coloquei na descrição do prompt. Vou colocar use-a para buscar informações sobre a Adept, serviços e etc. para responder as dúvidas do lead Vector Store. Aqui a tabela a gente vai selecionar a Documents mais uma vez. E aqui no Add Option, vem aqui no Query Name mais uma vez, que ele já vai adicionar essa função. Enfim, a gente poderia aprofundar bastante nessa questão. A gente pode colocar filtragem por metadados, ranqueamento dos resultados, aqui limite de chunks um pouco maior, mas enfim, não é o objetivo desse vídeo, porque eu vou soltar um vídeo só sobre RAG aqui no canal há alguns dias, então se você quer acompanhar esse tipo de conteúdo, já se inscreve aí. Aqui agora o que a gente vai fazer é colocar o mesmo modelo de embeddings que a gente colocou aqui em cima para gerar esse embedding desses chunks. Então é só puxar aqui, esse da OpenAI, e a gente ligar aqui. Então beleza, a nossa ferramenta de RAG essencialmente está pronta. Agora falta a ferramenta de transferência de atendimento. Deixa eu apagar isso aqui para poder publicar o fluxo. Aqui em publicar. E agora, para a gente fazer a transferência de atendimento do lead, a gente precisa criar um outro fluxo para a gente conseguir trabalhar com diferentes nodes. Se você quiser, você pode colocar o gatilho aqui dentro desse próprio fluxo, mas eu gosto de fazer isso separado para a gente conseguir debugar isso um pouco melhor. Então, o que a gente vai fazer é abrir uma nova aba com um fluxo novo. Já criei um fluxo novo para mostrar aqui para vocês. O nome está como transferir atendimento e você vai vir e vai colocar esse gatilho aqui, quando executado por outro workflow. Então, no caso, isso aqui vai ser o workflow dessa tool. No caso, quando a gente quiser transferir o atendimento desse lead, o agente de IA vai executar esse sub-workflow aqui, essa segunda automação, para poder fazer essa transferência. E aqui a gente precisa ter pelo menos um tipo de input para a gente poder acionar essa automação. O que é o input? É basicamente o dado que a gente vai estar enviando. Então, no caso, o input dessa automação aqui vai ser o telefone, porque preciso ter o telefone desse lead para a gente poder trabalhar com ele lá dentro do Supabase, porque ele é o nosso identificador único. Então, pode colocar aqui o telefone, vem e publica isso aqui e pronto. Agora a gente vai lá no nosso fluxo, no nosso agente de IA e vai começar a fazer essa conexão. Então, vem aqui e coloca mais uma tool e você vai selecionar esse aqui, Call End-to-End Workflow Tool. Então, no caso, a gente vai chamar um outro workflow para poder conectar com a nossa IA. Então, vem aqui, seleciona esse workflow, vem nesse transferir atendimento. É muito importante para você poder selecionar o seu workflow aqui, ele precisa estar publicado. Então, agora aqui na descrição, eu vou fazer a mesma coisa da Vector Store, do RAG no caso, colocar transferir atendimento. Use essa ferramenta para transferir o atendimento para um humano quando necessário. E aqui no caso, como telefone, a gente vai colocar
o telefone desse lead como identificador único. Vocês já vão entender o porquê. Então, como eu não estou conseguindo puxar os dados aqui manualmente dentro do workflow, vou fazer o seguinte, vou vir aqui em expressão, vou abrir chaves duplas, vou descer até aqui no começo, que a gente consegue puxar os dados dos nodes, e vou selecionar esse Edit Fields aqui. Aqui, basicamente, a gente está mencionando o nome desse node para a gente poder puxar os dados dele. Então, aqui eu vou colocar .item, .json, telefone. Aqui, basicamente, a gente só vai estar mencionando o nome da variável que está armazenando o telefone desse lead. Então, feito isso aqui, agora todo o nosso trabalho, só vou arrumar esse fluxo, vai ser naquele sub-workflow. Então, pode publicar isso aqui. E agora vamos trabalhar aqui dentro. O que a gente vai fazer antes de tudo? A gente vai colocar um node do Supabase. A primeira coisa vai ser para atualizar uma linha lá dentro, porque a gente quer colocar o status desse lead como transferido, porque depois que eu transferi o atendimento para um humano, eu logicamente não quero mais que a IA interaja com esse contato. Então, para isso a gente vai colocar o transferido aqui dentro, porque a gente colocou aquela verificação lá no começo do fluxo. Então, vem aqui, seleciona a tabela, no caso vai ser leads, aqui a condição vai ser que o ID é igual, então por isso esse equals ao JSON.telefone. Porque basicamente a gente vai receber o telefone nesse node aqui e a gente já consegue mencionar ele diretamente aqui dentro para fazer essa verificação através dessa variável JSON.telefone. Então basicamente aqui a gente vai estar mencionando o telefone desse lead que a gente vai fazer a atualização lá dentro do Supabase. Então aqui seleciona o status e coloca como transferido. Aqui é qual dado que a gente vai estar enviando lá para dentro do Supabase. O que eu estou fazendo aqui nesse node? Então, dentro do Supabase, eu estou buscando qual linha que possui esse valor de telefone na coluna ID, e assim que eu encontrar essa linha, eu vou enviar o transferido para a coluna de status. É basicamente para isso que serve esse node. Aqui agora eu vou colocar mais um node do Supabase para a gente buscar o histórico de interações que esse lead teve com a nossa IA, para a gente gerar um resumo da conversa e mandar para o nosso atendente humano para ele ter um contexto do que foi conversado com esse lead na hora que for feita a transferência do atendimento. Então, para isso, a gente coloca aqui um Get Many Rows do Supabase. A gente vai ativar essa opção de Return All, basicamente para retornar todas as linhas que tem lá dentro. E aqui a gente vai selecionar essa tabela aqui, Memory, que no caso é a tabela de histórico de conversa que a gente tem lá dentro do Supabase. E aqui o filtro, mais uma vez, eu só quero buscar o histórico de conversa desse lead especificamente. Então, para isso, a gente vai buscar pelo telefone, porque a gente está utilizando o telefone dele como identificador único. Então, a gente coloca aqui dessa vez o Session ID. O ID, nesse caso, não é o que armazena o telefone. Aqui é um identificador único. Aqui o Session ID vai estar armazenando o telefone. Então, pode colocar Session ID e a gente vai puxar esse valor aqui. Pode abrir chaves, when executed by another workflow, item.json telefone. Caso você não entenda muito sobre N2N, sobre como que isso aqui funciona no geral, quando a gente coloca esse texto grande aqui com o nome do node, a gente está basicamente referenciando esse node para a gente puxar dados dele. E depois disso a gente coloca o que a gente quer puxar. Então eu quero puxar um item em JSON e quero puxar essa variável aqui, o telefone. Então a gente vai estar mencionando a variável telefone que tem nesse node aqui. É basicamente só isso. Até vou fazer o seguinte, eu vou duplicar isso aqui só para a gente poder puxar esses dados e ir criando o resto do fluxo. Então eu vou trocar isso aqui, vou colocar o meu telefone fixo, só para a gente poder trabalhar com esses dados, s.whatsapp.net. E tá aqui, como vocês podem ver, a gente só tem duas mensagens, porque eu não mandei nenhuma mensagem para essa IA ainda, efetivamente, para a gente testar. Então tá aqui, aqui ele conseguiu puxar todo o histórico de interações entre esse lead, eu e a IA. E o que a gente vai fazer agora é começar a formatar esse texto. Então coloca um Edit Fields, o que a gente vai fazer é mensagem, e aqui a gente vai fazer, coloca um hífen na frente, a gente vai puxar esse type, down 2 pontos, e esse content. Então aqui o que a gente está fazendo, como vocês podem ver, a gente está colocando como prefixo esse message type, que é a variável que contém quem enviou essa mensagem, então se foi o humano ou se foi a IA, e depois disso a mensagem. Então fica aqui human e a mensagem que eu mandei. Então se tivesse mandado um oi, ficaria human oi, e daí se a IA tivesse respondido, ficaria AI, oi, tudo bem? Então basicamente aqui a gente está definindo quem que enviou essa mensagem e qual foi a mensagem enviada. Vamos utilizar isso aqui e pronto, está aqui os dois itens. Agora o que a gente vai fazer? Coloca mais um node, vem Data Transformation, e aqui a gente vai colocar esse Aggregate, para a gente transformar todos esses itens em um único. Lembra quando a gente fez anteriormente que a gente dividiu a lista em vários itens? Agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai juntar todos esses itens em uma única lista, para a gente passar para a nossa IA responder de uma única vez só. Então vem aqui nesse mensagem e puxa aqui para dentro.
E como vocês podem ver, ele retornou uma lista que contém as informações desse histórico de conversa. E agora a gente pode fazer o seguinte, vem aqui e coloca um node de AI Agent mais uma vez, a gente vai mais uma vez colocar esse define below para a gente definir esse prompt manualmente, aqui eu vou colocar histórico de conversa e vou puxar essa lista aqui para dentro, coloca em expressão antes de tudo e puxa a lista aqui para dentro. E agora a gente vai colocar um system message para definir qual que é o papel dessa IA. Gere um resumo curto do que foi conversado entre o lead e o nosso agente de IA, para que o nosso atendente humano tenha contexto sobre a conversa. As mensagens com o prefixo AI foram enviadas pelo agente de IA, enquanto mensagens com prefixo human foram enviados pelo lead. Gere um resumo curto, somente com as informações principais. Claro que isso aqui é totalmente personalizável, você pode configurar esse prompt aqui como você acha melhor para ele retornar somente campos específicos ou etc, mas como não é o caso para mim, eu vou fazer de forma mais simples o possível, e para isso eu vou colocar aqui agora mais um modelo, vou colocar o GPT 4.1 Mini, como eu falei, esse aqui é o meu modelo favorito quando a gente fala da OpenAI, e não sei porque não está aparecendo, deixa eu ver, aqui agora sim, GPT 4.1 Mini, vamos rodar esse node só para ver o que ele vai gerar. E pronto, está aqui a resposta. O lead enviou uma imagem de uma paisagem natural com um gramado verde vibrante, colinas arborizadas, enfim, e a gente vai enviar esse resumo aqui para o nosso atendente humano. E mais uma vez a gente vai colocar mais um node do Supabase para a gente puxar agora os dados desse contato diretamente. Então vem aqui, pode duplicar esse node ou pode colocar do zero se você quiser, puxa ele aqui. O que a gente vai fazer agora, troca de get mini só para get, porque a gente só tem uma linha por contato. E aqui agora troca a tabela de memory para leads e troca o session ID para ID. Deixa eu rodar isso aqui só para você ver como é que ele vai retornar. E vai retornar esses dados aqui. Agora o que a gente pode fazer, volta aqui no fluxo principal e a gente vai copiar esse node que envia as mensagens para o lead no WhatsApp e a gente só vai trocar alguns parâmetros. Eu já vou explicar para vocês com calma o que a gente está fazendo. Pode enviar isso aqui, show. E agora aqui, nesse primeiro campo, você vai definir para qual telefone você quer enviar a notificação. Por exemplo, é para um closer, é para você mesmo, é para um atendente, é para um grupo. Você vai colocar aqui nesse number. No meu caso, eu quero enviar para mim mesmo, porque isso aqui é só para teste. Então, eu vou colocar o meu número, @s.whatsapp.net. E aqui o texto, a gente vai fazer o seguinte. Nesse caso, eu vou trocar para ficar um pouco mais fácil. Eu vou copiar esse meu telefone aqui. E eu vou trocar de JSON para esses fields below, que é mais fácil da gente formatar o texto. Então, number, vou colar isso aqui, e text, e aqui a gente vai colocar o texto que a gente vai enviar nessa notificação. Isso aqui são os parâmetros que a WhatsApp espera para a gente utilizar essa API. Eu não estou inventando essas informações, nem é nada da minha cabeça, isso aqui está tudo na documentação deles. Então vamos fazer o seguinte, aqui no texto da notificação que a gente vai enviar para o nosso atendente humano, eu vou colocar novo lead, aguardando atendimento. Aqui. Nome, daí puxo o nome pelo Supabase, telefone, e aqui a gente vai puxar esse ID, mas eu não quero que meu atendente receba com esse sufixo @s.whatsapp.net. Então o que eu vou fazer é o seguinte, colocar aqui um ponto split, essa função split é literalmente para a gente dividir isso aqui, baseado em um caractere, e nesse caso eu vou dividir pelo arroba, por causa que a partir do arroba que a gente possui o texto, que a gente possui esse sufixo, e eu quero só enviar o que está antes disso. Então eu vou dividir esse texto no arroba, então abre aspas, coloco o arroba, e como vocês podem ver, agora a gente tem dois itens, aqui o número e aqui o sufixo que tem após disso. Então agora para a gente ter somente o número, a gente vai selecionar aqui o indicador de qual item que a gente quer. Para isso a gente vai abrir colchetes, não é colchetes mesmo, a gente vai abrir colchetes e coloca 0, porque como eu falei para vocês, em programação tudo se começa a contagem em 0, então o primeiro item refere-se sempre ao número 0, e está aqui json.id.split, e tem aqui o nosso telefone somente com os números. Então agora vamos colocar também, por final, o resumo da conversa, e aqui a gente puxa o que o nosso agente de IA retornou diretamente. Então tá aqui, pessoal, essa notificação vai ser enviada para o nosso vendedor, novo lead aguardando atendimento, nome Enzo, telefone, e aqui o resumo do que foi conversado com o nosso agente de IA. Agora eu vou colocar só mais uma informação aqui, Edit Fields, vou colocar status, e a gente vai colocar isso aqui, atendimento transferido com sucesso,
despeça-se do lead. Aqui você pode colocar o que você achar melhor, é basicamente para a gente retornar essa informação para o nosso agente de IA principal depois que ele finalizar a utilização dessa ferramenta. Então, isso aqui está finalizado, o que a gente vai fazer só é trocar essa variável aqui para a mesma variável que a gente colocou aqui nesse getManyRows, para a gente poder referenciar o telefone que a gente recebeu do fluxo principal. Então, vem aqui, coloca aqui no final, pode apagar esse primeiro node, junta isso aqui, pode arrumar esse fluxo, publica e pronto. Está pronto o nosso agente de IA, pessoal. Vamos testar para ver como é que ele está funcionando. Antes de tudo, só eu te recomendo que você venha aqui na memória e apague todo o histórico de interações que você tem com o seu agente de IA quando você for reiniciar um teste com ele, porque senão vai ter problema na questão da janela de conversa. Eu também apaguei aqui na tabela de leads, então vamos começar a testar esse agente. Eu enviei essas mensagens, boa noite, quero saber mais sobre, e ele já me respondeu. Olá, que ótimo saber seu interesse em saber mais sobre a Adept Automação. Nós somos uma consultoria especializada em automação inteligente para empresas, focando em eliminar gargalos operacionais com agentes de IA e fluxos automatizados. Enfim, todo esse texto aqui, e começou agora a questão da qualificação, entender um pouco mais sobre o meu negócio. Me conta um pouco sobre a sua empresa e quais são os principais desafios operacionais que você está enfrentando hoje. Assim consigo entender melhor e te ajudar com informações mais específicas. E a primeira coisa que eu alteraria, eu já deixaria ele um pouco mais direto ao ponto, é muito texto. Pessoal, eu tive um problema aqui, eu vi que ele não respondeu as minhas duas mensagens juntas, ele pulou boa noite. Mas é porque eu esqueci de ligar esse node aqui do Create a Role com o nosso switch. Esqueci de fazer essa ligação. Deixa eu copiar isso aqui para cá. Por isso que eu vi que ele pulou a mensagem. Pode ligar isso aqui. Ou você pode ligar direto no próximo if também, que não vai mudar nada. Deixa eu vir aqui, vou ligar nesse if. Deixa eu arrumar esse fluxo. E pronto, deixa eu publicar isso aqui mais uma vez. Mas enfim, não iria influenciar em nada na automação em si. Como é que ele funcionou? Então, ele buscou, a gente recebeu essa mensagem, ele setou os dados e me buscou dentro do Supabase. Não retornou nenhum dado desse node, ele foi lá e criou esse lead e infelizmente ele parou porque estava desconectado o fluxo, mas enfim, ele teria seguido normalmente como seguiu a próxima automação. Aqui na próxima execução, na mensagem quero saber mais sobre, ele seguiu aqui com o fluxo, ele já não criou esse lead por causa que eu já existia lá dentro, ele criou isso na outra execução, então buscou aqui, viu que eu existia, porque tem aqui esses dados, e seguiu com o fluxo diretamente aqui por baixo, foi para o switch, setou esse texto mais uma vez, quero saber mais sobre, setou a nossa mensagem final aqui, quero saber mais sobre, enviou para o Redis, aguardou um tempo, buscou as mensagens, aqui como a gente só tinha uma mensagem, ele fez a comparação e deu que a condição era verdadeira. Então, porque aqui é a última mensagem, quero saber mais sobre, é igual à mensagem setada nessa execução, que também é quero saber mais sobre. Então, significa que a gente não recebeu mais nenhuma outra mensagem durante esse intervalo de tempo. E por isso, seguiu para cá, setou, apagou o nosso cache lá no Redis, nossa memória curta, passou para o nosso agente de IA responder, e aqui ele já utilizou o nosso RAG. Mandei, quero saber mais sobre, e aqui retornou os chunks com os materiais sobre a nossa empresa. Então ele buscou essas informações, formatou nossa resposta e enviou uma por vez através do WhatsApp. Ele conseguiu fazer essa divisão, como eu mostrei para vocês, porque ele utilizou esse output estruturado, dividiu aqui em 5 itens e enviou um por vez. Então tudo isso aqui está funcionando. Eu mandei que meu atendimento era lento, que eu sofro muito com análise de dados, que é um processo muito demorado. E ele falou que atendimento lento e análise de dados costumam ser grandes gargalos mesmo, que é basicamente os maiores problemas que a gente resolve aqui na empresa. E que ele pediu como é o meu processo de atendimento, se eu faço tudo manualmente, e como funciona a questão da análise de dados. E como vocês podem ver, eu mandei 2 mensagens separadas, ele conseguiu juntar isso e responder de uma só vez. Deixa eu mostrar para vocês lá dentro do Newtwin como que isso funcionou. Então aqui a gente recebeu a primeira mensagem, até como vocês podem ver tá aqui, ó. Esse valor meu atendimento tá lento, que no caso foi a primeira mensagem que eu mandei, e ele enviou isso aqui para o Redis. Ele aguardou 10 segundos, que foi o tempo que eu coloquei nesse wait, ele buscou as informações dentro do nosso Redis, e como vocês podem ver, a gente tem uma mensagem a mais aqui dentro. Então no próximo if, aqui na verificação, ele viu que a última mensagem do Redis, que no caso e sofro muito com análise de dados, que foi a segunda mensagem que eu enviei, que é a mensagem que está sendo executada na próxima automação, não é igual à mesma mensagem dessa execução, porque essa execução a gente setou meu atendimento está lento e a última é uma mensagem diferente. Então significa que esse fluxo foi executado mais uma vez, então a gente não precisa avançar porque está tendo outra execução rodando em paralelo, no caso uma nova mensagem. Aqui agora na segunda execução, sofro muito com análise de dados, é igual a sofro muito com análise de dados, então tudo certo, não foi enviado mais nenhuma mensagem, o agente prosseguiu com o fluxo. Eu mandei um áudio agora falando que o meu atendimento era 100% manual e que eu analisava bastante dados em relação ao meu processo comercial,
Ele me pediu se eu tinha algum sistema que registre os atendimentos. Não tenho nenhum sistema. E sim, eu que tomo as decisões. Começou agora a questão da qualificação desse lead. Agora ele falou um pouco mais sobre a minha empresa e falou como que a gente pode resolver a dor desse lead através do nosso serviço. Então, implementando automações de atendimento e dashboards para análise de dados. E no caso ele pediu se faz sentido explorar uma solução assim, que vá direto ao ponto, aos nossos principais desafios. Eu vou falar que sim. E deu certo quando eu falei que sim, ele utilizou a ferramenta de transferência de atendimento. Então a gente recebeu o telefone, esse valor aqui, ele atualizou a linha desse lead lá dentro do Supabase com o transferido. Depois disso ele buscou o nosso histórico de conversa, então está aqui todas as informações retornadas aqui nesse JSON. A gente buscou também através do telefone, como vocês podem ver aqui. A gente agrupou todas essas informações aqui nesse aggregate, passou para o nosso agente de IA, ele gerou aqui um resumo, então o lead demonstrou interesse em automação para melhorar o atendimento e análise de dados, que atualmente são 100% manuais e lentos. Enfim, aqui ele mais uma vez pegou as informações desse lead através desse node de getArrow, e aqui agora ele enviou a notificação e confirmou aqui o status da utilização dessa ferramenta. E está aqui novo lead agora do atendimento, nome Enzo Panaroto, telefone e aqui o histórico da conversa. Falou que está transferindo o atendimento para um dos nossos especialistas, que vai criar um plano sob medida para agilizar o atendimento e facilitar a análise dos dados comerciais. E falou que foi um prazer, enfim, agradeceu. E eu vou mandar mais uma mensagem. Obrigado. E como vocês podem ver agora, a execução já parou aqui em cima nesse transferido. Deixa eu dar um zoom aqui, vou pinar esses dados. E agora ele buscou as informações desse lead dentro do Supabase e como vocês podem ver, a coluna status está como transferido, então ele vai parar sempre dentro do no operation, porque aqui a gente tem essa verificação, se o status está igual a transferido, ele vai sempre para esse no operation e o fluxo não avança. Então esse agente de IA está 100% funcional. E como prometido, pessoal, até o final desse vídeo, agora vocês têm um agente de IA 100% funcional para atuar no WhatsApp da empresa de vocês. Seja para automatizar atendimento, qualificação de leads, vendas, enfim, qualquer processo que você queira, você pode utilizar esse agente aqui. É só você adaptar o prompt e o treinamento dele no geral. Mas e se eu te falasse que essa é só a ponta do iceberg em relação ao que a gente pode fazer para sua empresa? Se eu conseguir criar isso junto com você em um vídeo de 1 hora, imagina o que eu posso fazer para sua empresa em uma consultoria de semanas. O quanto eu posso impactar na sua operação implementando novas soluções de inteligência artificial todas as semanas para tornar a sua operação mais eficiente, mais barata e para que você possa realmente escalar sem precisar contratar mais pessoas, sem depender de mais funcionários. Então, se esse cenário faz sentido para você, se você quer uma operação redesenhada e muito mais eficiente utilizando inteligência artificial, ou também se você quer uma automação de atendimento para o seu WhatsApp, você pode entrar em contato com nós através do primeiro link na descrição desse vídeo. Se você não tem certeza ainda ou se você é um desenvolvedor e só quer aproveitar os materiais que eu utilizei durante o vídeo de hoje, você pode acessar eles de forma totalmente gratuita no terceiro link na descrição desse vídeo. Feito, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal e deem um like porque deu um trabalhão para ser feito, viu? Mas enfim, o vídeo vai ficando por aqui e até a próxima.